Marcos Luiz trazendo o primeiro destaque da equipe do Guarani. Um abraço, boa noite para você, Marquinhos. Para você também, Edu. Aliás, Edu é o vício, né? Tudo bem, né, Júlio Nascimento? Tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui, em dia de Edu Pinheiro, mas tá tudo certo com o Edu. Apenas um abração para você, Júlio, você manda bem demais, pelo amigo do Concentração da Bandeirantes. E eu já inicio esse nosso papo aqui, Júlio, por conta de uma notícia que o Guarani acabou divulgando às 19h30, né? A gente só não entendeu porque que o Guarani não divulgou antes. Então diz aqui, ó. O Guarani Futebol Clube informa que após testes realizados ontem, 6 resultados apresentaram diagnóstico positivo para a Covid. Os atletas Índio e Ronaldo Alves, além de 4 membros do staff, nomes que não foram divulgados. Todos já se encontram afastados para o cumprimento do período de isolamento. E aí, hein, Júlio Nascimento? Índio, Ronaldo Alves, desfalques de última hora para o Guarani. Vamos então saber dos comentaristas o impacto dessas duas ausências confirmadas agora pelo Guarani. Um abraço, Glega Zorzin, boa noite, bem-vindo à Concentração. Boa noite, Júlio Nascimento, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, o amigo ligado aí no programa Concentração. É uma notícia que pega de surpresa, né? Inclusive um dos atletas aí anunciados pelo Marquinhos, Ronaldo Alves, estava praticamente que confirmado no time titular. O Índio poderia até ficar como uma opção, né? Poderia aparecer aí um possível meio de campo, numa dobra ali com o Bruno Silva. Sempre quando você perde jogadores importantes, jogadores titulares, pode ser que faça falta, né? Você vê que o Ronaldo Alves e o Índio são jogadores que permaneceram aí da última temporada, jogadores que já estão acostumados. Então, não sei se é um problema para o Daniel Paulista, claro que a gente não acompanha os treinamentos, né? Mas ele deve aparecer aí com outra estreia, principalmente no setor defensivo. Vamos aguardar aí até o momento da escalação do Guarani. Não sei, pode ser que apareça o Derlan pelo lado esquerdo e aí uma dupla de zaga Derlan e Hernando. Nós estamos aqui só conjecturando. Mas vamos ver, Júlio. Eu acho que independente disso tudo, o Guarani, claro, até o momento não tinha ninguém testado positivo. E agora a gente percebe aí que o surto está começando a rodear o brinco de ouro. Uma coisa para se ficar atento, né? Mas eu acredito muito ainda num bom resultado do Guarani, mesmo com esses 2 desfalques. Carlos Henrique, o bate pesado também conosco aqui no Concentração. Índio, Ronaldo Alves, desfalcam o Guarani, inclusive com Ronaldo Alves, que era um dos cotados para o time titular hoje, CH. Boa noite a todos, um grande abraço, Júlio Nascimento, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esperamos que a gente assista uma bela partida de futebol, Guarani e São Paulo, mas, não é? Esses desfalques de última hora, num time que ainda está se preparando, que está se condicionando, não é uma boa notícia. Principalmente o Ronaldo Alves, que é titular do time, não sei ainda quem vai jogar no lugar, mas eu espero também que pare por aí, né? Porque essa coisa de Covid, ela tá realmente atrapalhando muito o futebol de Campinas nessa estreia do Campeonato Paulista. Não é? Na zaga não dá para saber efetivamente, né? Pode ser o Derlan, pode ser um outro jogador. O Índio, João pelo Vitor também, que o Marquinhos veio falando de preparação, a gente vai ter que aguardar, né? Efetivamente. Mas sem dúvida faz falta, principalmente o Ronaldo Alves, que a maioria dos jogos treinos da preparação vinha como titular e agora de última hora o Guarani tem esse desfalque que vai fazer falta, não há dúvida, Júlio. Perfeito, são os primeiros destaques do Guarani e o São Paulo, que é o atual campeão e é dirigido por um hoje técnico, mas que na época de goleiro enfrentou várias vezes o Guarani, né, Marquinhos? Muitas vezes. Fiz vários jogos do Rogério Ceni como goleiro do São Paulo enfrentando o Guarani. Aliás, encontrei o Rogério Ceni uma vez no Brinco de Ouro da Princesa. Ele estava como treinador do Fortaleza, Júlio. Sim, Fortaleza, exatamente. Né? Você estava comigo, inclusive, né? Exatamente. Foi a última vez que eu encontrei o Rogério Ceni. Inclusive o Guarani vencia aquele jogo. Guarani foi, se eu não me engano, foi a abertura do segundo turno da Série B de 2019. Se eu não me engano, 2019. O Guarani vencia por 2-0
E o Gustavo comandou a virada do Fortaleza no segundo tempo, foi 3-2. E depois o Gustavo foi pro Corinthians, né? Não é isso? Exatamente, o próprio. É isso aí. Olha, Guarani enfrentou o São Paulo no Brinco de Ouro a última vez em 2013. Então aí temos um longo período de 9 anos sem o duelo entre Guarani e São Paulo no Brinco. Era um sábado de carnaval, dia 9 de fevereiro de 2013. Marquinhos estava de plantão no carnaval aqui na Rádio Bandeirantes. E o Guarani era comandado em 2013 pelo Branco. Foi a campo com o Juliano, Thiago Pagnussati, Thiago Matias e Max, Oziel, Ademir Sopa, Mica, Thiago Gentil e Diogo, Siloé e Ronaldo Mendes. Siloé, quem imitava, e você se lembra muito bem disso, era o Marcelo Tasso imitando o Batista com os gols de Siloé. Lembra disso, Júlio? Cara, Siloé teve uma passagem pelo Guarani, até com apoio aqui do site do Mariolani, jogosdoguarani.com, 10 jogos e 2 gols, sendo um de pênalti. E um jogo muito discreto contra o São Paulo que o Siloé teve. O São Paulo era comandado pelo Ney Franco. Naquela época se especulava, Marquinhos, que o Ney Franco e o Rogério Ceni não se davam muito bem. Que o Ney Franco falava assim, poxa, é difícil comandar o São Paulo, porque o Rogério Ceni quer ser técnico, e ele é goleiro. E a coincidência é que hoje o Rogério Ceni é técnico do São Paulo, mas naquela época ele era goleiro, e ele jogou no Brinco. Rogério Ceni, João Felipe, Rafael Tolói, Edson Silva e Carleto, Rodrigo Caio, Maicon, Canhete e Paulo Henrique Ganso, Ademilson e Aloísio. Bem diferente. E me lembro nessa época aí, Júlio, me foge o nome do jogador que foi pro São Paulo e depois voltou aqui para Campinas, e encontrei uma oportunidade, me foge agora. Ele disse o seguinte: quando fui contratado pelo São Paulo, a primeira fala do elenco para comigo foi o seguinte: tá vendo aquela cadeira ali, ó, naquela mesa próximo ao buffet? Não sente naquela cadeira, é do ídolo. Não pode, ali o homem tem muita moral, até hoje tem, né? E o Rogério Ceni marcou naquele jogo pro São Paulo. O Aloysio fez 1-0 no primeiro tempo, o Thiago Gentil empatou pro Guarani e o Rogério Ceni de falta no segundo tempo fez o gol da vitória. Foi a última vez que o Guarani jogou contra o São Paulo no Brinco de Ouro. Teve um jogo que o Guarani foi mandante, que foi em 2020, depois daquele período de paralisação, longos meses sem futebol em 2020, no início da pandemia. Mas a partida, por uma orientação da Federação Paulista, foi para Vila Belmiro. Foi lá em Santos, mesmo com o mando do Guarani. O Guarani precisava da vitória para se classificar para as quartas de final em 2020, mas o São Paulo acabou vencendo, mesmo jogando com o time reserva. O São Paulo venceu o Guarani do Carpini e o Guarani não conseguiu a classificação. E a última vitória do Guarani contra o São Paulo foi no Pacaembu. No dia 31 de janeiro de 2019... estávamos no Paulo Machado de Carvalho, na cabine da Bandeirantes. Quem era o goleiro? Júlio Nascimento, Guilherme Zorzin, o comentarista, e no campo, Marcos Luiz. E foi uma das grandes atuações individuais que eu vi de um goleiro com a camisa do Bugre, Clever. 12 grandes defesas para garantir um resultado positivo. E o gol do Guarani foi marcado pelo William Matheus. Inclusive temos o gol aí, ó. Deixa eu colocar pra você relembrar o gol da última vitória do Guarani na voz de Nacazinha. E o William Matheus, logo no primeiro minuto, fez o gol da vitória do Bugre. Aumente o volume do seu rádio. Lá vem o Guarani. Felipe Amorim fez o levantamento na boca do gol. Crispim na casinha! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Subiu o Crispim, subiu o William Matheus, a bola passou sobre o gol do Thiago Volpe, foi na casinha do São Paulo, do Cristal à frente.
O Guarani abre o placar do Pacaembu, silenciando a torcida do São Paulo com 2 minutos de jogo. Guarani 1, beleza Bugre, beleza William Matheus, beleza Bugre, beleza William Matheus. Guarani na frente, Guarani 1, São Paulo 0. O detalhe do gol da Bandeirantes é seu Marcos Luiz. Pra colocar fervura aí na chaleira, né? O jogador que estava ali na cobrança era o Felipe Amorim. Ele levantou a cabeça e percebeu que o William Matheus estava no meio da zaga do São Paulo. E a cobrança foi perfeita. O William Matheus se aproveitou do vacilo do Arboleda e saiu do costado do zagueiro. De cabeça, enfiou para a rede do goleiro Thiago Volpi, fazendo o primeiro do Guarani aqui no Pacaembu. O Guarani abre o placar, o Bugre está na frente, 1-0, Júlio. Pois é, inclusive, Marquinhos, você deu detalhe aí, você viu quem era o goleiro do São Paulo, né? Thiago Volpi. E hoje é ele também, né, Júlio? Hoje o reencontro aí, acho que, deixa eu até olhar a escalação aqui do São Paulo. Thiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo, Gabriel Sara, Alisson, o Patrick, é uma dúvida, Nicão, Rigoni e Caleri. Então são 3 remanescentes aí desse time que perdeu para o Guarani em 2019. Thiago Volpi, o Léo, que você citou aí na zaga, e o Gabriel Sara, que entrou no segundo tempo. Pode entrar, pode jogar aí hoje também, são os remanescentes. Ô Gleger Zorzinho, você que estava no Pacaembu nessa última vitória do Guarani contra o São Paulo, foi sofrido, hein? Se não fosse o Clever pegando até pensamento, não daria certo, hein, Gleger? E foram defesas impressionantes, né? Clever realmente fechou o gol, eleito unanimidade, né? Pela equipe Bandeirantes como craque da partida. E assim, né, Júlio, a gente sabe, esses jogos é sempre muito importante pro goleiro, principalmente, né, que sabe que vai ser exigido, sabe que a bola vai chegar, né, porque o time jogando principalmente fora de casa, né. Então, eu fiquei muito feliz de ter podido participar daquele jogo, porque foi realmente uma vitória emblemática do Guarani. O Guarani, apesar de não ter apresentado um futebol convincente, né, de encher os olhos, né? Tanto que o seu goleiro foi o melhor em campo com 12 defesas difíceis. É isso mesmo, ouvinte, 12 defesas difíceis. E o Guarani conseguiu um ótimo resultado, graças ao seu goleiro. Tem muita gente aí que fala, né? Ah, mas o goleiro... Não, goleiro não. O goleiro participa, sim, sem dúvida nenhuma, naquela partida. Se não fosse o Clever, não é Gleger e não é Kleber. É Clever ter fechado o gol. O Guarani poderia ter amargado aí uma vitória ou até um empate. Uma derrota, desculpa. Perfeito. Ô CH, o Guarani hoje, falando em goleiro, tem estreia do Maurício Kozlinski, né? Muita expectativa em cima desse nome, porque apesar do Clever ter tido essa atuação fenomenal, ele não se firmou no gol do Guarani, ele revezava, né, com o Giovani. Depois o Guarani tentou outros goleiros, o próprio Gabriel Mesquita, o Rafael Martins na última temporada, mas está faltando um goleiro que comece o campeonato, termine o campeonato, com ninguém discutindo se ele merece ou não ser titular. Será que finalmente o torcedor bugrino vai poder desfrutar de um jogador de maior confiança nessa posição, CH? Aliás, terminou o Equador e Brasil agora, foi 1-1, um jogo cheio de polêmicas, não é? Na história do futebol, o Alisson, goleiro do Brasil, é o único na história do futebol a ser expulso no mesmo jogo 2 vezes e 2 vezes foi desexpulso. O Gilmar Roldan fez uma lambança no jogo, eu estou assistindo aqui, uma vergonha a arbitragem, uma vergonha. Se não é o VAR salvar e ele que é árbitro FIFA, é um bom árbitro, seria uma catástrofe. Terminou o Brasil 1-1 e teve esse fato, porque nós estamos falando de goleiro, né? Então, Brasil e Equador terminou e Brasil que volta a campo, eu não sei, vai ser em Belo Horizonte a próxima partida. Daqui a pouco eu pego o adversário. Aliás, o Gleger está enchendo a bola do Clever. Foi esse jogo realmente que ele fez 12 defesas difíceis. Eu estava no jogo também, não é?
Ele elegeu aí umas 10 defesas como a defesa do jogo, dando 9,71, aquela coisa que só o Gleger entende. E depois passou a temporada inteira perseguindo o Clever, quase terminou com a carreira do coitado, né? Gleger perseguindo o Clever. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Eu tô querendo que o Kozlinski pegue no breu, porque olha, faz tempo que o Guarani tá atrás de goleiro, hein? Faz tempo. E foi recomendado pelo Gleger, a gente conhece o goleiro, ele tem bastante predicado, mas ele precisa ser bem treinado, né? Então, como diria o profeta do cume da Serra do Japi, vamos aguardar e vamos assistir com atenção. Vamos aguardar. E você, Gleger, sua expectativa em cima desse nome, né? Maurício Kozlinski. Guarani procurava um goleiro, chegou a cogitar outros nomes, né? Thiago Rodrigues, o Diogo Silva, mas fechou mesmo com o Maurício Kozlinski, que tem 2 acessos de Série B no currículo. Um acesso com o Avaí em 2018 e depois com o próprio Atlético Goianiense em 2019, Gleger. Exatamente. Pô, só eu assim, olha, o Marquinhos me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, o Clever era reserva, aí o Giovani, que era o goleiro titular, acabou se contundindo um jogo antes desse do São Paulo. Isso mesmo. E ele recebeu a oportunidade, quer dizer, ele era o reserva, hein? Né? E a partir daí, né, Marquinhos, aí ele assumiu a titularidade por alguns jogos. Mas assim, Júlio, olha, o ano passado o Guarani teve muitos problemas nesse setor, né? Realmente sofreu muito com os goleiros e haja visto que a todo momento nós discutíamos a titularidade de um ou de outro, tem que trocar, tem que colocar outro, agora volta o outro. E isso incomoda demais, né? Incomoda o torcedor, o próprio profissional, né? Incomoda porque não consegue ter uma sequência, não consegue passar a confiança, não consegue manter uma regularidade, e isso é complicado para um time da grandeza do Guarani. Agora, o Guarani vai ao mercado, traz um goleiro, né, que tem na sua bagagem aí, diga-se de passagem, 2 acessos, né, um pelo Avaí e um pelo Atlético Goianiense. É bom goleiro tecnicamente, só que a gente não pode deixar de dizer o seguinte: faz algum tempo que ele não joga como titular, que ele não tem uma sequência de jogos. E é por isso que o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Não adianta nada hoje o Kozlinski faz lá um jogo razoável, mas poxa vida. Não é assim que funciona. O torcedor tem que ter calma, ele tem que entrar, claro, tem o aspecto físico, tem o ritmo de jogo que para o goleiro faz muita diferença, né? Mesmo ele sendo um goleiro experiente, vai sentir um pouco. Ainda mais estreando, voltando a jogar como titular num clássico contra o São Paulo. Então o torcedor tem que ter muita calma nesse momento. Mas eu acredito muito que o Kozlinski vá suprir essa necessidade de goleiros que o Guarani teve aí nos últimos anos, viu, Júlio? Ô, Júlio. Oi. Manda um abraço aqui para New Jersey, nos Estados Unidos. Quem tá ouvindo a Bandeirantes é o Rodrigo Montenegro. Rodrigão, o que você tá fazendo aí? Tá curtindo a Bandeirantes? Você é mole, Júlio? Sensacional. Ô, Rodrigão, manda uma camisa aí do New York Knicks pra gente, dos Giants. Dos Jets não, que eu não gosto muito dos Jets. Mas existe alguma rivalidade, Júlio? Tem. Lá o bicho pega. Né? Lá tem os Giants no futebol americano, tá, né? Louco. De Nova York. E os Jets, que são de Jersey. E no basquete, a rivalidade é dos Knicks. Eu acho que lá dá 70-30, não dá não, Júlio? O bicho pega lá, meu querido. Não é fácil não. Abração, Rodrigão. Obrigado pela paquera aí na Rádio Bandeirantes, sempre nos acompanhando. Aliás, já que estamos aqui na sessão abraço, deixa eu só liberar aqui a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Já pode mandar sua mensagem em 971021493. Já que eu estou no Concentração, fazendo uma homenagem ao dono deste programa, ou o nosso apresentador Mora, 971021493. Pode mandar mensagem que eu vou registrar aqui a sua participação no Concentração. Oi, CH, chamou, falou. Você falou de NBA, você sabe que eu acompanho também, né? Eu não entendo como você, mas eu tô em cima da pinta. Tô aqui com a tábua de classificação. Tábua é boa, hein? Pô, essa aí é velha, hein? Essa aí é velha, hein? E o Phoenix Suns lidera, né? A liga toda, né? Porque é dividida em conferências. Certo, Júlio? Conferência Leste e Conferência Oeste, que é a conferência do Phoenix Suns.
Mas na classificação geral, da tábua de classificação, o Phoenix Suns está com 38 vitórias. E o meu Lakers, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, tá lá embaixo. Só com 24 vitórias na 17ª colocação. Mas vai reagir, Júlio. Vai reagir, na época que você era plantão esportivo, você também levava o volante da loteria esportiva para ver os jogos, CH? Eu já fui de tudo no rádio, não, Marquinhos? Já fui operador, câmera, já fui de tudo, já fui repórter, já fui plantão esportivo, já fui rádio escuta, é verdade, levava sim, levava sempre. Porque não tinha computador, né? Não tinha internet, não tinha nada, era no papel mesmo, cara. E o Júlio, e o Rodrigo tá falando o seguinte, que mudou-se pra lá e lá ele é Jets. Olha aí. E aqui o Alexandre, nosso operador, foi bem pra caramba. Ele falou assim, ó, e NBA, e é onde, Marquinhos? É na Bandeirantes. Só tem artista aqui, cara. Ó, deixa eu atender os ouvintes pelo WhatsApp, já tem Guarani. Aí, inclusive, já deve pintar a escalação aí, né, Marquinhos? Acho que daqui uns 10 minutos, né? Obrigatoriamente 1 hora antes da partida, né? Vamos ficar aqui de olho no grupo da assessoria de imprensa. Tinha gente, tipo assim, será que vai o Índio? Será que Índio Nascimento pode ter uma chance como titular? Agora, com essa notícia aí do teste positivo, tudo indica que o Eduardo Persson larga, né? Eu só acho o seguinte, Júlio, não sou aqui assessor e nem tenho pretensão para ser, no momento. Mas, por exemplo, já que divulgou que 2 atletas estão aí, testaram positivo para o Covid e 4 pessoas do staff, qual o problema de divulgar as pessoas do staff que estão com Covid? Não vejo nenhum problema. Você vê, Júlio? Não vejo não. Acredito, né, Marquinhos, que o Daniel Paulista não seja um desses membros que testaram positivo. Acho que se fosse o Daniel Paulista, estaria mencionado aí nessa relação. Mas, de fato, a gente tenta descobrir aí quem são os outros membros da delegação do Guarani que estão em isolamento. O nosso Fabrício, ouvinte da Bandeirantes, está em Chicago. Que isso? A nossa audiência. Audiência internacional, que maravilha. A nossa audiência estadunidense hoje ferrenha. E ele tá falando, né, que lá em Chicago tem o Chicago Bears, que é da NFL, futebol americano, o Chicago Bulls, que todo mundo aí acompanhou, né? O pessoal aqui da Bandeirantes. Como eu sou o mais novo. Não parece, né? Quer dizer, parece. Não, mais ou menos. Parece que eu sou o mais novo, né? Mas não por mérito dos meus colegas. Né? Há controvérsias. E eu fui o único que não acompanhei ao vivo o Chicago Bulls, mas aqui todo mundo acompanhou o Chicago de Michael Jordan e companhia. Nesse momento, na tábua de classificação, o Chicago Bulls está em 5º, 30 vitórias. E o Fabricião tá mandando aqui que o Guarani ganha por 1-0 hoje. É o palpite, inclusive, tem muita gente palpitando 2-1 e 1-0, hein? Torcedor bugrino confiante, o que é muito legal, mostra aí que a sequência de trabalho do Guarani tem deixado o torcedor confiante, mas acreditando que vai ser um jogo pegado, um jogo, Gleger, disputado, até porque vale lembrar, apesar da reformulação, o São Paulo é o atual campeão paulista, né, Gleger? Exatamente. Independente, né, da reformulação no elenco, né, de alguns ajustes aí feitos pelo Rogério Ceni, São Paulo é sempre forte. Jogar contra essas equipes é sempre muito complicado, ainda mais, né, Júlio, no início da temporada. Primeiro jogo aí do ano, tá vindo de uma pré-temporada, de uma carga excessiva. Isso a gente tem que botar no bojo aí dessa partida. E eu tô confiante, eu acho que é um momento, porque esses times, a gente sabe, time como o São Paulo, eles se preparam, tal, mas aí os jogadores estão chegando, tem aquelas, até se adaptarem, não é fácil. Então, é muito mais fácil um jogador se adaptar num time aí do interior do que propriamente num time lá da capital. Então, é por isso que eu estou dizendo que o Guarani pode se surpreender, pode arrancar um bom resultado hoje em Campinas, mas tem que estar muito atento. Atento ao quê? Aos pequenos detalhes. A gente tem visto aí nos times que o Rogério Ceni passa, é um time sempre muito organizado, né? Taticamente falando. Sempre muito organizado. Agora, o Guarani precisa estar atento aos pequenos detalhes, porque uma bola parada pode fazer a diferença. Tanto contra quanto a favor. Então você tem que estar atento a tudo. Bem ligado no jogo, concentrado, para que você possa surpreender o seu adversário. É jogo duro, difícil, mas dá para vencer, viu, Júlio? O Felipe do Bonfim, Júlio, pode cravar que hoje tem gol do Lucão, hein? E por falar em NBA, sou Oklahoma City Thunder. E na Europa, Chelsea do povo. É isso aí, o Felipe Bonfim, torcedor bugrino.
Tá na expectativa aí de Lucão do Brenk hoje ser um dos jogadores decisivos e ele torce pro Chelsea. Será que o Chelsea vai dar conta do Palmeiras? Tá embalado, hein, Felipão? Um abraço pra você. O Jonas de Jesus. Júlio pede o aval do Edu Pinheiro e põe no papel. O Guarani vence hoje 3-1. O Jonas de Jesus. O Júlio. Eu tenho a versão do Edu, a versão tecnológica. Então eu coloco no tablet. Eu gosto do tablet, entendeu? Eu coloco aqui no bloco de notas. Mas o bom e insubstituível papel ajuda muito. Se vocês vissem como é o trabalho do Edu Pinheiro de preparação para uma transmissão, quando ele chega, ele inunda aqui esse estúdio de papéis. Impressionante, gente. É um trabalho assim espetacular. Grande Edu Pinheiro que tá lá ouvindo, dando, vai por aqui, vai por ali. Grande Edu Pinheiro, meu mestre. E o Guarani vai com camisa verde e calção branco. E o goleiro vai de amarelo, viu, Júlio? Repita então, Guarani vai de verde. Guarani camisa verde, calção branco e o goleiro todo de amarelo. Pois não, Glega Zorzin? Você tava falando aí. Ô, Júlio, quantos gols o Rogério Ceni fez na carreira? Quantos gols o Rogério Ceni fez na carreira? Não, depois você dá essa informação. Mas se o Edu Pinheiro tivesse 131. com os papéis... Não entendi. 131 gols marcados. 131 gols. De Rogério Ceni. Se o Edu Pinheiro tivesse aí com os papéis dele aí, sabe que ele ia falar que Zorzinho foi um dos primeiros que tomou gol do Rogério Ceni. Lá no início. Dá uma puxada aí, que foi um Guarani e São Paulo no Brinco de Ouro. Se eu não me engano foi 2-1 ou 3-2 o jogo. E o Rogério Ceni fez um gol nessa partida. E foi um dos primeiros. Eu acho que foi o quarto ou o quinto gol da carreira dele, viu, Júlio? Perfeito. Aliás, o Rogério Ceni, ele tem 61 gols de falta. É muita coisa, né? Se a gente analisar esses números do Ceni, é número de muito cobrador aí, que muito cobrador de falta, dado como especialista, não alcança, né? E o Guarani sofreu muito de fato com o Rogério Ceni, assim como o Rogério Ceni também sofreu com o Guarani em determinados momentos da carreira, aí, sofrendo os gols de falta. Bom, daqui a pouco eu tenho a confirmação da escalação do Guarani, a escalação do São Paulo. O Daniel Paulista realmente não é, porque o Daniel Paulista ele acabou dando uma entrevista agora, Júlio. Aquela entrevista protocolar antes do início da partida, entendeu? Perfeito. Então o Daniel Paulista está na casa. Está na casa, o Daniel Paulista comanda o Guarani, não é um dos infectados aí pela Covid, inclusive fica a nossa torcida aí para que os jogadores que testaram positivo se recuperem o mais rapidamente. Agora são 8h30. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Júlio Nascimento. Saiu o Guarani aqui, Júlio. 8h32, voltamos então com o Marcos Luiz, porque tem o chamado aí, a confirmação da escalação do Bugre, Marquinhos. 30 para Kozlinski. Saudade do Ligeiro, hein? Essa trilha era sensacional. Até arrepia, hein, Júlio Nascimento? Da pele até o osso, hein?
30 para Kozlinski, 13 Diogo Matheus, 14 Hernando, 30 Derlan, 36 Eliel, meia dúzia Bruno Silva, 98 Madison, 8 Eduardo Persson, 97 para Iago, 7 Júlio César, 11 Lucão do Break. Então entra Madison em lugar do Giovanni Augusto. E deixa eu ver o banco aqui, Júlio, ó, vou até dar uma ampliada aqui para poder ver o banco. Rafael Martins, 1, 27 Gabriel Mesquita, 2 Matheus Ludic, 28 para João Vitor, 10 Giovanni Augusto, 80 para Caio, 71 Maxwell, 77 Lucas Venuto, 87 para Renanzinho e 99 para Ronald. Júlio. Guarani escalado, eu tenho uma preocupação forte com o banco de reservas. Me parece um pouco enfraquecido, né? E por conta dos desfalques do banco do Guarani. Então, Maurício Kozlinski, número 30, Diogo Matheus, 13, Hernando, 14, Derlan, 34, Eliel, 36, Madison, 98, Eduardo Persson, 8, Iago, 97, Júlio César, número 7, Lucão do Break, número 11. Então temos aqui Kozlinski, Hernando, Derlan, Madison, Iago, 5 estreias. 5 estreias confirmadas e o sistema CH com 3 volantes. Giovanni Augusto larga no banco de reservas e o Madison começa o jogo ao lado de Bruno Silva e Eduardo Persson. O Guarani está na pedra, Carlos Henrique. A gente tem que considerar o seguinte: o treinador está colocando em campo o que está melhor na parte física. Aqueles que não se prejudicaram com Covid, não dá para dizer que está errado. Eu estou frustrado porque eu queria ver o Giovanni dentro do campo. Eu não sei como é que vai ter ligação nesse time, eu não sei que função vai ter o Iago nesse jogo ou como vai jogar o Madison. Talvez ele encoste um pouco mais, libere o Persson, não sei. Pode até ser. Pode até ser. Eu estou conjecturando, estou achando, estou especulando aqui. Eu não tenho como dizer como é que vai estar a arrumação, não é? Vai estar diferente do que como terminou. E eu quero dizer o seguinte: o Lucão, se não tiver alimentação, complicado. Bola não chega lá, fica difícil jogar. Então, não ter o Giovanni Augusto, eu questiono também a escalação do Lucão. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Eu não vou dizer que está errado, porque, repito, essa escalação de começo, ela tem diretamente a responsabilidade, ela tem diretamente a justificativa na parte física e dos poucos treinamentos, não é? Você está certo, eu concordo, eu leio aqui, deu uma passada d'olhos, como vocês adoram falar todo dia, o banco está enfraquecido. Então, vamos ver, eu vou primeiro torcer para que o time suporte fisicamente, para que consiga fazer um jogo, pelo menos, minimamente organizado. Mas esse meio campo aí, ele tá para mim, antes do jogo começar, enfraquecido, Júlio. E por que enfraquecido, né? Às vezes o ouvinte... De qualidade técnica, tá? Exatamente, porque o ouvinte fala assim, mas exatamente o porquê que vocês acham isso. Tem gente para entrar nessa rotação aqui, né, Gleger? Tem o Rodrigo Andrade, que vai entrar em algum momento, o próprio Vitinho vai chegar em algum momento, o Ronaldo Alves, o Índio, possivelmente um lateral esquerdo deve chegar, um outro atacante. Então aqui, já citando 5, 6 peças que podem ser introduzidas aí ao longo do campeonato. Mas saiu o São Paulo também, viu, Júlio? Perfeito. E antes de confirmar o São Paulo, quero saber, Gleger, da sua expectativa agora com o Bugre confirmado com 3 volantes para enfrentar o Tricolor. Eu acho que é uma estratégia de jogo, né, Júlio? A gente, aliás, eu sempre disse isso, o Daniel Paulista, ele prepara o time de acordo com aquilo que ele vai enfrentar, né? Ele vem com um meio de campo um pouco mais defensivo, né? A gente sabe que o Persson, na minha opinião, ele deve ser um tripé invertido aqui com o Bruno Silva na proteção da primeira linha, o Persson pelo lado esquerdo ali e o menino Madison pelo lado direito. Pode ser que seja esse o desenho, pode ser que ele traga o Persson para fazer um segundo volante ou o Madison e libere um pouco mais do outro volante. Então, nós estamos aqui, como disse o CH, conjecturando, nós temos que ver na prática como vai ser o posicionamento do Guarani. Mas a princípio, pela escalação, vem um Guarani um pouco mais retraído, esperando o São Paulo. E dá para entender, né? Porque o Iago é um jogador de muita velocidade, o Júlio César todos nós já conhecemos,
né? E ele vai ter o Lucão do Break lá entre os zagueiros incomodando. A falta de um meia de articulação prejudica o posicionamento do Lucão do Break, que é um jogador paradão, né? Ele é aquele jogador que precisa de bola, ele precisa tá chegando bola para ele a todo momento. Ele não vai sair para receber, ele não vai ficar caindo lá nas laterais, ele não vai fazer diagonal, não. Ele vai ficar ali entre os zagueiros, fazendo o pivô e esperando. Mas assim, tá definido o Guarani, ele tinha, eu assim, tem muito se discute sobre isso, né? Do cara que, vamos supor, eu estou citando um exemplo do Giovanni Augusto. Ah, mas o Giovanni Augusto, ele só vai aguentar jogar 45. Então coloca no primeiro tempo. Se for o aspecto físico e não o técnico, tem que pôr para jogar, cara. É um jogador interessante, um jogador importante, um jogador que vai ajudar, mas ele aguenta só 40. Então coloca para jogar 45. Joga o primeiro tempo e aí você vê como é que tá o andamento da partida e como que ele vai responder no vestiário. Dá até para esticar um pouco mais, não, fica aqui agora, nós vamos mudar a estratégia. Eu penso dessa forma. A grande maioria dos treinadores não, preferem deixar como uma opção pro segundo tempo. Mas assim, nós temos que ver na prática. Eu acho que o Guarani veio um pouco mais defensivo e não acho que está errado. Acho que espera para sentir o time do São Paulo e explorando aí os lados do campo, tanto com o Iago quanto com o Júlio César. Júlio. Guarani confirmado, vamos ao adversário, atual campeão São Paulo, de Rogério Ceni, também pronto para o jogo de hoje, Marquinhos. Thiago Volpe é 1, 13 para Rafinha, 4 Diego Costa, 16 Léo, Reinaldo meia dúzia, 15 Gabriel, 21 Gabriel Sara, 12 Alisson, 10 Nicão, 7 Rigoni e 9 para Caleri, Júlio. Surpreende pela ofensividade o São Paulo, hein? Nicão, Alisson, Rigoni, Caleri, praticamente um quarteto. Jogadores que, dependendo aí, né, das suas funções, são chamados atacantes. Então vem aí um São Paulo bastante ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Essa é a estratégia do Rogério Ceni CH para enfrentar o Guarani. Sem falar que o Gabriel Sara é um segundo volante /meia com chegada. Alisson, Nicão, Caleri e Rigoni. Quarteto de frente com o Sara alimentando, que é um meia que pisa toda hora na área, sem falar dos laterais, né? Sem falar dos laterais, porque o Rafinha e Reinaldo todo mundo conhece. Rafinha e Reinaldo são jogadores ofensivos. Então o São Paulo, essa era a expectativa minha, do Gleger, do Tigrão. O São Paulo deve ser muito ofensivo, não quer dizer que vai ganhar o jogo, né? Mas eu estou dizendo e estou preparando, estou dizendo e alertando que vai efetivamente ser um time muito ofensivo. Informação no ar. Primeiro tempo, 38 minutos em Mirassol, gol do Mirassol. Mirassol 1, Red Bull Bragantino 0. Opa, já a gente passa um giro também. Júlio, nos outros jogos. Deixa eu dar uma informação, até porque o CH falou do Red Bull Bragantino, que é o adversário do Guarani na próxima segunda-feira. Vai. Hã? Vai. O Vitinho, por exemplo, por força de contrato, ele que já não joga hoje, não jogará na segunda, né, Júlio? Então é um desfalque para 2 rodadas aí do Guarani. Isso, exatamente. Não um desfalque porque hoje foi opção do técnico, né, Marquinhos? Eu não sei se foi opção do técnico ou não, né? O Guarani não divulgou porque que não relacionou o Vitinho, né? Ô Gleger, o São Paulo tá confirmado um time ofensivo, mas com o Miranda no banco de reservas, hein, Gleger? Talvez essa seja uma boa notícia para a torcida do Guarani. Diego Costa e Léo, a dupla de defesa do São Paulo hoje contra o Bugre. Exatamente, é o que nós estávamos falando aqui. Você vê que o São Paulo provavelmente vai agredir, vai subir as linhas, né? Nós precisamos ainda ver o posicionamento desses jogadores. Você vê que são todos jogadores agudos, todos jogadores que saem mesmo ali para encostar, para chegar à frente, para pisar na área. Então o Guarani tem que estar muito atento. Mas assim, Júlio, dá para explorar, hein? Dá para explorar. Eu acho que o Rafinha já não é mais aquele Rafinha, né? O Reinaldo, tudo bem, bom jogador, mas dá para explorar aí esse lado direito defensivo do São Paulo. O Júlio César ali, o Júlio César sempre com muita competência. Esses 2 zagueiros aí pode trazer um pouco de dificuldade de mobilidade, digamos assim,
a defesa do São Paulo. Você vê que quando a gente fala, né, negócio da pré-temporada, da carga excessiva, por que será que o Miranda está no banco? Não deve estar com condições de estar jogando aí, pelo menos nem o primeiro tempo, né? Para ele estar no banco, né? Porque é um baita jogador, é uma referência aí no São Paulo. Ô, Júlio, deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço ao diretor da Secretaria de Esporte de Hortolândia, o Edinho, tá acompanhando a gente, tá mandando um abraço aqui. Abraço para você, Edinho, uma pessoa da melhor qualidade, um baita de um profissional, viu, Júlio? Maravilha, abraço para você, Edinho, obrigado pela audiência. O CH citou agora há pouco, né? O Mirassol vai vencendo o Red Bull Bragantino 1-0, gol do Fabrício, estamos com 40 minutos do primeiro tempo, rodada em andamento, a primeira rodada do Paulistão que termina nesta quinta. Já tem bola rolando para Guarani e São Paulo, os dois times confirmados. E Glega Zorzinho, encontrei aqui, ó, dia 1º de abril de 2000, não foi mentira, apesar do dia 1º de abril, aconteceu mesmo, hein? Semana de aniversário, inclusive, do Guarani, no Brinco de Ouro, Guarani e São Paulo. Glega Zorzinho estava no gol daquele time, comandado por José Luiz Carboni. Guarani jogou com Gleger, Rafael, Marcelo Souza, Jairo e Gustavo Neri, André Gomes, Otacílio e o Fumagalli e Luiz Fernando, depois o Luiz Fernando Martinez, Marcinho e Mauro, depois teve o Elton também entrando nesse time. São Paulo fez 1-0 com o Fábio Aurélio, cobrando falta. São Paulo jogou com Rogério Ceni, Belete, Edmilson, Álvaro e Fábio Aurélio. O Wagner, Rai, Fabiano, Marcelinho, Paraíba, Edu e França. Fez 1-0 com o Fábio Aurélio. E no segundo tempo, aos 6 minutos, o que acontece? Falta pro São Paulo. Aí o Glega Zorzinho ajeita a barreira ali. Na barreira tinha o Fumagalli, tinha o Gustavo Neri, o André Gomes, o Marcinho. O Gleger monta a barreira, mas o Rogério Ceni bate a falta. Gol do São Paulo. Rogério Ceni de falta, 2-0, Marcelinho Paraíba ampliou. Depois 2 gols do Gustavo Neri, né? Gustavo Neri diminuiu pro Guarani 3-2. Então você sim, tomou gol de Rogério Ceni em 2000 no Campeonato Paulista, viu, Gleger? Gustavo Neri que depois foi pro São Paulo, a hora que terminou a partida, né? Nós chegamos no vestiário. E esse lance do Rogério Ceni aí, cara, não deu nem tempo, eu nem vi a bola saindo. A hora que eu vi, ela já tava dentro do gol. E aí chegou no vestiário, o Carbone falou assim pra mim: ô Gleger, você ligou a turbina, mas não decolou. Foi injusto. Sabe por que foi injusto? Por quê? Eu deixei o Gleger acabar falando, eu tava atrás do gol nesse jogo. Foi em 2000? Foi. 2000. Exatamente. Não tinha como pegar. Mas nem se o Gleger tivesse asas, não dava pra pegar. Ô CH, essa nem o Clever pegaria, certo ou não? Não, o Clever, o senhor, não adianta o senhor querer corrigir. O senhor perseguiu o Clever durante a temporada toda. Agora, nesse jogo em 2000, não tinha como pegar, Júlio. E o Marquinhos falava da trajetória do Gustavo Neri, né, Marquinhos? Depois é verdade. Ele acabou deixando naquela oportunidade o Guarani, foi pro São Paulo, e o Otacílio acabou deixando também o Guarani e foi pro Corinthians. Acho que depois você foi também, não foi, Gleger? Foi 2001, né, Gleger? Você foi pro Corinthians, né? Foi 2001, né? Foi não, 2001. O Otacílio foi primeiro, você foi depois, não foi isso, Gleger? É isso mesmo. Porque eu me lembro que nessa época eu estava como setorista do São Paulo e te do Corinthians e te recepcionei lá, viu, Gleger? Hã? Eu me lembro que eu era setorista do Corinthians e te recepcionei lá. Lá em Atibaia. Isso. Mas não é no Bourbon não, viu, Júlio? É naquele hotel do outro lado. Não, aquele em frente, o Bourbon. Aquele em frente. Exatamente. É esse mesmo. Mas eu e o Otacílio, nós fomos vendidos no mesmo dia. Na mesma uma temporada lá em Socorro, se eu não me engano. Sim. E nós fomos de Socorro da Concentração, já fomos direto para Atibaia para se apresentar no Corinthians. Ele falou que o Otacílio foi antes, porque o Otacílio foi antes no carro que chegou primeiro, entendeu? Ele chegou antes de você. Uma análise perfeita. Aqui, ó, mais participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Boa noite. Ano de 2000, Gleger pegou um pênalti do Ronaldinho Gaúcho contra o Grêmio no Brinco. Escreve aqui o Thiago. Agora, Thiagão, será que foi esse mesmo jogo eu brinco com o Gleger disso toda vez que a gente fala de Ronaldinho Gaúcho. Tem um gol do Ronaldinho jogando pelo Grêmio que o Gleger fica de joelho. Só que assim, é muito rápido o lance, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, mas eu brinco com ele, porque ele ficou de joelho. O Ronaldinho deixou ele no vácuo. Lembra disso aí, Gleger?
Pro ouvinte entender, ele fala que ele tá brincando, mas ele solta aí no grupo aí nosso interno aí, né? E aí, tudo bem, tá legal, beleza, mas todo mundo aí fica tirando sarro do Zorzinho. Mas foi exatamente, viu, Júlio? Não tinha como, cara. Pô, ele deu uma ameaçada que até o cara lá do tobogã ficou de joelho, não tinha como, não tinha jeito. E esse pênalti que eu defendi aí do Ronaldinho Gaúcho, eu acho que foi no Olímpico, não no Brinco de Ouro. Se eu não me engano, viu, Júlio? Eu acho pra você aqui, Glega, rapidinho, você fica brincando aí que eu não tenho os papéis, mas o meu tablet não me deixa na mão. 2000, né? O Guarani jogou em 2000 uma vez contra o Grêmio, pela Copa João Avelange, que foi o lance que o Ronaldinho aí, que o Ronaldinho deixou o Glega na saudade, e o Ronaldinho perdeu o pênalti, mas aqui tá dizendo que ele estou na trave, hein? Foi 3-2 para o Guarani, os gols do Guarani marcados por Fumagalli, Luiz Fernando Martinez e Marcos Vinícius, Ronaldinho e Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes é aquele que batia a falta, mas dava uma pancada, cara. Hein? Dava uma pancada. Que jogador, hein, Gil? Tinha um apelido, o Rodrigo Mendes tinha um apelido, cara. Tinha mesmo. O Rodrigo Mendes jogou no Guarani, você sabia? Jogou no Guarani também, verdade. Jogou no Guarani também, ele veio do Flamengo, se eu não me engano. Não era o Rodrigo que era o novo Beckham. Será que era o Rodrigo? Não, esse aí era o outro. Esse era aí era outro, o que veio da Portuguesa Santista pro Guarani. Foi contratado esse Rodrigo, que era o Rodrigo surfista, né? Que o pessoal chamava. Isso, depois virou o Rodrigo Beckham. Isso. E o Marinho, o zagueiro. Os dois vieram contratados juntos. E aí quem deu certo foi o Marinho. Claro, o Rodrigo depois jogou no Newcastle da Inglaterra, se eu não me engano. No Everton. Beleza, hein? Teve uma passagem muito boa, interessante pelo Botafogo. E jogou no Corinthians também, o Rodrigo Beckham. É isso. Mas o Glegger enfrentou teve bastante encontro com o Ronaldinho. Tô olhando aqui as fichas. Ronaldinho te deu trabalho, hein, Glegger? Meu Deus do céu. Estou vendo aqui, se eu não me engano, eu tomei um gol dele. Gol pra caramba, hein? Lá no Olímpico também, um gol de falta. Mas o Guarani venceu essa partida aí. O Renato, inclusive, o Renatinho. Grande parceiro, grande. O Renatinho virou comentarista agora, hein, Júlio? Tá comentando também. Tá comentando o Paulistão? Tá comentando, passou pro time de cá agora, o Renatinho. Um grande abraço pra ele também. E nós ganhamos o jogo de 2-1. O Grêmio saiu na frente, 1-0, lá no Olímpico. Gol do Ronaldinho Gaúcho de falta. E aí nós viramos 2-1. E esse pênalti, ela bateu na trave, não. O Zorzinho tirou, bateu na mão do Zorzinho, na trave e saiu. então é isso. Então foi esse jogo, foi no brinco mesmo. O jogo foi o mesmo jogo aí que eu brinco com você, que o Ronaldinho te deixou na saudade. Hoje é o 39º jogo do Daniel Paulista no comando do Guarani. Em 38 jogos ele tem 16 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 52% de aproveitamento. É a sequência de trabalho, né, CH? Inclusive tivemos na reta final da Série B um pouquinho de suspense. Vai renovar, não vai renovar, mas rapidamente o Guarani anunciou a renovação do Daniel Paulista e a sequência de trabalho agora, pensando em 2022, com o mesmo técnico e praticamente a mesma base em relação ao elenco para começar o campeonato. Desde que seja bom o trabalho, como é o caso do Daniel, eu sou totalmente a favor da continuidade. Essa coisa de trocar a comissão técnica e montar um time a cada campeonato que termina e começa, isso é ruim para o clube, para a saúde do clube e para a sequência do trabalho. Tem pouco tempo de trabalho para treinar. Não há. O calendário brasileiro é uma vergonha. Então, tem técnico que já está colocando no contrato, viu, Júlio? Olha, antes de eu ser demitido, eu preciso treinar de verdade 50 vezes o time, senão não tem jeito. Como é que você vai cobrar o cara? O time não consegue treinar. É jogo em cima de jogo, nesse calendário maluco. Aí o cara não consegue colocar a metodologia dele em prática, não consegue treinar o time. Eu tô falando porque tem alguns treinadores também que eles treinam 100 vezes o time e não adianta nada. Cada vez que treina, piora. Não é o caso do Daniel Paulista. Então o Guarani acertou na continuidade, ele mereceu continuar, apesar de não ter conseguido o acesso, porque para mim, na minha modesta opinião, ele fez um trabalho bem razoável e foi muito coerente no trabalho do ano passado. Agora, é um trabalho que está se iniciando e ele sabe, é a cultura do futebol brasileiro, ele vai continuar tendo que matar um leão por dia e demonstrar minimamente a regularidade que o time dele demonstrou no ano passado, Júlio. Maravilha. Mais ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Uma pergunta ao Glegger: quanto um técnico de goleiro influencia na performance de um goleiro? É o Tadeu.
tá perguntando aqui pra você, Gleger. Ah, mas influencia muito, né, Júlio? Positivo e negativamente. Porque é o cara que treina, né? Que dá o planejamento técnico pro goleiro, os treinos de força, agilidade. Assim, até no aspecto emocional, o treinador do goleiro faz muita diferença, né? A gente percebe, inclusive, eu até queria dizer, nós estamos falando aqui do Guarani, né? E houve uma troca no comando técnico dos goleiros do Guarani. Há um tempo atrás aí era o Giba Félix, né? E o Gabriel Mesquita nas mãos do Giba Félix. Se lembra, Júlio, aquela temporada do Gabriel Mesquita, que assumiu a titularidade, foi muito bem elogiado por todos nós. Aí veio a troca e as coisas não aconteceram positivamente. É por isso que eu falo que faz a diferença sim. Eu não estou aqui criticando o trabalho do Austrália, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. O Austrália foi credenciado por um cara que entende de goleiro, hein? E é o Michel Alves. Michel Alves foi um baita de um goleiro, ele é que trouxe o Austrália, né, um homem da sua confiança, e tá aí o Austrália fazendo um trabalho com os goleiros. O ano passado os goleiros não foram bem, né? Agora nós vamos fazer uma análise do Kozlinski para ver como é que tá, né? Mas é por isso que eu gostaria que o Austrália viesse dar uma entrevista, até para a gente conhecer, né, o plano dos treinamentos, a estratégia daquilo que faz o Austrália. Isso é importante demais, até para o torcedor entender, né? Qual o planejamento de trabalho, né? Qual as diretrizes executadas no dia a dia. O torcedor precisa entender isso. E até o momento nós não ouvimos aí nem a voz do Austrália, né? Então precisa vir aqui no microfone para dizer, para explicar para o torcedor como é que funciona, como é que é, por que não, né? Então é isso, mas influencia sim, viu, Júlio? Maravilha, respondido aqui então pro Tadeu. Abraço à melhor equipe de rádio de Campinas. Vamos pra cima deles, Bugre. É o Gilberto Silvair. Grande abraço, Gilbertão. Obrigado pela mensagem. Boa noite, o Marinho. Cada enxadada, 10 minhocas. Abraços, Carlinhos de Itápolis na audiência. Vamos, Bugre. Era sem conversa, né, o Gleger? Marinho. Itápolis também tem algumas histórias, viu, Júlio Nascimento? Júlio, o Marinho, eu vou te falar. Você sabe a história do Marinho? Foi o seguinte: o Guarani queria o Rodrigo Becker. E aí a Portuguesa Santista falou: ó, é o seguinte, você quer levar o Rodrigo, beleza, mas tem que levar o Marinho, né? E aí veio o Marinho, veio de contrapeso. E o Marinho se destacou muito no Guarani, mas ele não tinha brincadeira não, viu? Marinho era, como é que o ouvinte disse aí? Cada enxadada uma minhoca? 10. Vou mais além, hein? Cada enxadada umas 5 minhocas. Você falou de Itápolis, me lembra que eu tava com o CB lá em Itápolis, acho que o Gleger estava nesse jogo, não lembro, era o Gleger ou era o CH, um dos dois. Sou eu. Era você, né, CH? Aquela escada. Aí o que acontece? Pelo amor de Deus. Na hora que a gente chegou em Itápolis, cara, o Batista foi entrar, a porta tava aqui, dava acesso, tinha um muro, cara. Mas como é que vai entrar no estádio? Ó? Tinha ali aquela porta de loja, por exemplo, aí abriu aquela porta, tinha um muro, pô. Como é que ia entrar no estádio? Não, e a escada caracol estava escrito em preto, para você chegar na cabine, ou eu subia ou subia o material, e você não conseguia, porque Júlio, sem brincadeira, uns 40 degraus na escada estreita de ferro externa caracol para você. Eu não sei como é que o Giba conseguiu levar o material lá para cima, cara. Um negócio terrível. Aliás, eu fico pensando o seguinte: como é que o corpo de bombeiros aprova um negócio desse? Pegou fogo na cabine e todo mundo morre queimado, porque não dava para descer correndo aquela escada. Você lembra disso, Marquinhos? Lembro. Pô, sensacional. A gente já passou por cada uma também, que eu vou te contar, viu, CH? Ô Gleger, quer uma curiosidade sobre você e Rogério Ceni? Sim. Você sofreu o 11º gol da carreira do Ceni. 11º. De 131. Ué, então, eu falei. Foi um dos primeiros, realmente. 5, 6, né? Você é top 11. Top 11. Um abraço pro Felipe 11. do Bonfim, que me ajudou aqui nessa. Muito legal. A revista Placar tem todos os gols. Acho que até o 100. Até o 100º. A revista Placar tem os gols do Ceni. Ah, legal. Quem será? Eu não, imaginava que era o 5º ou o 6º, mas 11º. Teve outros goleiros que sofreram antes de mim aí, viu, Júlio? Pelo menos 10. Não era... Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Júlio. É jogar contra o São Paulo, beleza, né? Aí saía a falta,
Você já ficava olhando lá do outro lado, aí lá vem ele naquele... Lembra aquele trotinho que ele vinha ou não? Lembro. O Rogério Ceni falar, meu Deus do céu, lá vem chumbo. Não tem jeito, o negócio era diferente mesmo, o cara era muito competente no que fazia. Perfeito, aqui o nosso ouvinte aqui pergunta para você, Marquinhos, se o Guarani está se mobilizando para contratar lateral e centroavante, Antônio Carlos Saldini. Sim, um lateral pelo lado esquerdo e um centroavante, são as pretensões da diretoria, Júlio. Hoje vai dar bugre na cabeça, 2-0, Dorival do Tropical. Será que o Guarani vence o São Paulo? A última vez, hein? A última vez foi em 2019 no Pacaembu. São Paulo, numa pressão danada, foi parado por Kleber e William Matheus, os dois responsáveis aí por conquistarem a vitória para o Guarani. Carlos Batista está a postos, está conosco, já preparado para a transmissão aqui na Bandeirantes. Um abraço para você, CB, boa noite. Sua expectativa para Guarani e São Paulo começa a temporada para o Bugre, Batista. Boa noite, Júlio. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Antes de falar a expectativa para o jogo do Guarani hoje, só dando um pitaco, né? Vocês falavam deste jogo do Marinho, que veio da Portuguesa Santista e veio de contrapeso. Eu estava lá no jogo em que o Guarani meteu uma goleada, acho que foi 4-0 na Portuguesa Santista. E o Marinho foi o pior jogador em campo. 3 dos 4 gols falha do Marinho. Uma semana depois, eis que o Guarani anuncia a contratação do Marinho. Falei, não é possível, pô. Então de brincadeira, né? O cara foi o pior em campo. Falhou em 3 dos 4 gols que o Guarani marcou na goleada contra a Portuguesa Santista. Fora o baile. Aí o Guarani contrata o Marinho. O tempo passou. E só agora, recentemente, que o Gleger Zorzin contou essa história que o Marinho veio de contrapeso. Ou seja, uma exigência. Você vê como é que é, hein? Naquela época já tinha esse negócio. A gente está sempre falando isso sobre os empresários. Olha, você leva o bom, mas tem que levar o ruim também de contrapeso. Naquela época já existia isso. E curiosamente, o Marinho veio de contrapeso, só que o Marinho cresceu muito na carreira, né? Ele realmente foi um baita zagueiro, não concordo aí com o ouvinte não. Ele tinha muita qualidade, acabou se perdendo aí devido cabeça, sei lá, muito ruim, né? O casamento dele também era problemático, enfim, problemas particulares, vamos colocar assim que é melhor. Mas futebol ele tinha e jogou muito, não só no Guarani, mas também na Ponte Preta. Sobre a expectativa, eu entendo que Ronaldo Alves vai fazer falta para o time do Guarani. Ele é um remanescente, essa história aí da Covid prejudica, portanto, o sistema defensivo. Não vimos ainda em movimento, porque o Guarani fez jogo-treino, mas não divulgou nenhuma imagem, nada do Hernando com o Derlan e também com o Ronaldo Alves testando positivo para a Covid-19. Tem a impressão de que esta zaga não treinou, porque vinha treinando o Ronaldo Alves. De qualquer forma, eu entendo que todo mundo tem que entrar em campo e mostrar serviço. O campeonato está começando, não existe aí um titular, um titularíssimo. Talvez o Bruno Silva, né, seja aí o titular, e também o Júlio César, já que ele fez todo o Campeonato Brasileiro, foi bem, começou mal, mas depois se recuperou e terminou bem o Campeonato Brasileiro. Então são esses dois, apenas esses dois, na minha ótica, que são jogadores titulares. Os demais todos, o Diogo Matheus, ele acabou entrando aí num revezamento com o Ludic na lateral direita, nunca foi um titular absoluto, perdeu posição para o Ludic. O Eliel também, sempre que entrou, porque o Bidu não tinha condição de atuar, contusão ou cartão, mas nunca se firmou na lateral esquerda.
O Eduardo Persson foi prejudicado, terrivelmente prejudicado por contusão. E o Lucão do Break viveu aí altos e baixos, né? Eu acho até que ele terminou bem o Campeonato Brasileiro, mas esperava-se mais do Lucão do Break, ficou devendo, portanto, na sua primeira aparição com a camisa do Guarani. Então, não tem titular absoluto, não. Se não tem titular absoluto, todo mundo vai ter que mostrar serviço. Se não der para equilibrar na técnica, tem que equilibrar na força, na raça, na determinação. Uma vitória contra a equipe do São Paulo, ela não só é importante pelos 3 pontos, um campeonato muito curto com 12 rodadas, não só é importante por causa dos 3 pontos, mas porque dá realmente um ânimo muito forte, porque ganha de um grande logo na largada. E, evidentemente, que na sequência da competição, isso aí, para a parte emocional, vai ser fundamental para seguir em frente no campeonato. Então, eu espero que o Guarani, nesse jogo aqui, né, consiga se superar pelas dificuldades que tem, curto espaço de tempo de treinamento, e tombar o time do São Paulo não é uma tarefa, assim, absurda, muito diferente daquilo que aconteceu na partida de ontem. Só para fazer um comparativo, Ponte Preta e Palmeiras. O Palmeiras tinha um amplo favoritismo, muito acima do que se teve até hoje na história dos confrontos entre Ponte Preta e Palmeiras. Por razões óbvias. Aqui não existe isso. Aqui o São Paulo é o grande, tudo bem, né? Campeão do mundo, da Libertadores e etc., mas esses 2 times aqui têm um grau de equilíbrio que dá sim para o Guarani pensar na possibilidade de vencer o time do São Paulo. O empate não pode ser descartado como um resultado bom também, mas o ótimo resultado é a vitória do Guarani. E acredito na vitória do Guarani, viu, Júlio? Maravilha, Batistão, que dá o recado na sequência. O nosso ouvinte aqui tá dizendo que o torcedor tem que ser otimista, é o Jaime. Um abraço pro Mário Barbosa, Santa Mônica, ouvindo a Bandeirantes, esperando o jogo. É na sequência, então, o Guarani vai começar a temporada 2022 para o Bugre. Boa sorte ao Guarani, que seja um grande Campeonato Paulista. Na sequência, na Bandeirantes, jornada esportiva, Guarani São Paulo, primeira rodada do Campeonato de 2022. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas. Guarani, São Paulo. Partida que já foi decisão do Campeonato Brasileiro, exatamente no Brinco de Ouro 1986, mas campeonato equivalente a 86 que terminou em fevereiro de 87 e o Guarani foi vice-campeão perdendo para o São Paulo nos pênaltis. Guarani e São Paulo voltam a se encontrar desta feita pelo Campeonato Paulista. Partida marcada para 21h30. 24 graus em Campinas e a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Está no ar a Jornada Esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM 85,7 faixa estendida. Para Ribeirão Preto estamos no AM 1270. Lembrando que fique atento e fique ligado, porque hoje você vai concorrer a um rádio portátil que já pega a faixa estendida, portanto em condições de ouvir o FM da Rádio Bandeirantes. Preste atenção, fique ligado, porque daqui a pouco vou dar detalhes e informações de como é que você vai concorrer a um rádio portátil. A partida está
marcada para 21 horas e 30 minutos, portanto, dá tempo ainda da gente falar bastante antes do início do jogo. E antes do início da partida, eu vou dar aqui as instruções de como você vai concorrer, tá bom? E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, aumente aí o volume do seu rádio. Vamos conferir a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. Maurício Kozlinski, 30 no gol. 13, Diogo Matheus. 14, Hernando. 34, Derlan. 36, Eliel. Meia dúzia, Bruno Silva. 8, Eduardo Persson. 98, Madison. 97, Iago. 7, Júlio César. 11, Lucão do Break. Kozlinski, Diogo Matheus, Hernando, Derlan e Eliel. Bruno Silva, Madison, Eduardo Persson. Iago, Lucão do Break e Júlio César. No banco, Rafael Martins, 1. 27, Gabriel Mesquita. 2, Matheus Ludic. 28 para João Vitor. 10, Giovanni Augusto. 80, Caio. 71, Maxwell. 77, Lucas Venuto. 87, Renanzinho. E 99 para Ronald. Salve o tricolor paulista. Do técnico Rogério Ceni. 1, Thiago Volpe. 13, Rafinha. 4, Diego Costa. 16, Léo. Meia dúzia, Reinaldo. 15, Gabriel. 21, Gabriel Sara. 12, Alisson. 10, Nicão. 7, Rigoni. 9, Caleri. Thiago Volpe, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Gabriel Sara, Alisson, Nicão, Rigoni e Caleri. No banco, Jandrei, 93. 2, Igor Vinícius. 17, Marquinhos. 22, Miranda. 23, Éder. 25, Rodrigo Nestor. 30, Moreira. 31, Juan. 33, Caio. 34, Wellington. 35, Beraldo. E 88 para Patrick. Árbitro do jogo, Luiz Flávio de Oliveira. Assistente 1, Neuza Inês Balque. Número 2, Anderson José Coelho. E no VAR, Vinícius Furlan. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, tá aí uma partida interessante, né? Início de temporada, Campeonato Paulista. O Guarani joga dentro dos seus domínios, Brinco de Ouro, a gente acompanha aí, Brinco de Ouro recebendo todo o torcedor bugrino, fazendo aquela festa. O Guarani com algumas novidades, né? Você vê que no sistema defensivo nós temos Kozlinski, né? Diogo Matheus, Hernando, Derlan e Eliel. Derlan, Hernando e Kozlinski são estreias, né? Jogadores que vieram para reforçar o elenco. Eu gosto, eu acho que o Derlan é canhoto, deve fazer ali o lado esquerdo, até para dar um suporte ao Eliel, que em alguns momentos, em algumas oportunidades, mostrou ter uma dificuldade de recomposição. É um jogador que marca um pouco mais ali, só que na recomposição ele tem dificuldade, inclusive nas diagonais. Então, você coloca aí dois jogadores, que é o Hernando e o Derlan, que é canhoto, até para dar um suporte ali para o Eliel, para que o menino possa fazer um bom jogo. O meio de campo, que eu acho que é o problema. Não vou dizer problema, né? A bola não rolou ainda, a gente tem a expectativa de que tudo possa dar certo, o Guarani possa andar no jogo. Mas você vem com 3 homens com características de marcação, com 3 volantes, né? Bruno Silva, Madison e Eduardo Persson. O Persson é um jogador, a gente conhece, né? Jogador que arremata bem fora da área, que em alguns momentos acha ali o corredor, ele tem essa visão mais ampla, consegue chegar, consegue escapar ali, mas não é um jogador de articulação, não é um jogador com característica, por exemplo, do Giovanni Augusto, né? E nisso vai atrapalhar um pouco a partida do Lucão do Break, que é um jogador que fica um pouco mais preso, né? A performance dele pode ser comprometida com isso, ele vai ter que sair lá para buscar a bola. Vamos ver na prática. A expectativa que o Guarani faça um grande jogo. E olha, CH,
pela estratégia do Daniel Paulista, eu acho que o Guarani veio um pouco mais defensivo para tentar explorar os contra-ataques aí com os homens de beirada, com o Iago e Júlio César. E qual a sua expectativa, CH? Eu espero, Gleger, que o time minimamente possa suportar na parte física, que eu acho que é o que mais pega nesse início de temporada na primeira partida do Guarani no Campeonato Paulista. São 5 caras novas e 6 se a gente considerar o Persson também, que pouco jogou o ano passado, né? O Kozlinski, o Hernando, o Derlan, a dupla de zaga é completamente diferente do ano passado. O meio campo tem o Madison, que deve fazer o segundo volante, bem observado pelo Gleger, ele deve ser o volante do lado esquerdo para dar cobertura no Eliel. E eu acho que o Persson deve ser o meio campista mais próximo para encostar nos atacantes. E meu medo, além dos laterais do time do São Paulo, que vai ser super ofensivo, dos valores individuais, é entender como essa bola vai chegar para o Lucão lá na frente. Porque o Júlio César, ele depende de alimentação dos jogadores de meio. O Júlio César é um cara que recompõe muito bem, mas o Lucão, para jogar, ele precisa receber a bola lá na frente. O Lucão, quando ele sai da grande área, ele se atrapalha. Então, a expectativa grande é no Iago. Iago, que é o rabisqueiro, que é o jogador que a gente acha que pode fazer aí a diferença na velocidade no ataque. Não dá para ter expectativa, né? A gente deseja que o time vá bem, a gente deseja que suporte fisicamente. Agora, o que vai acontecer, só o jogo vai contar. Não dá efetivamente para a gente ficar fazendo nenhum tipo de projeção, mesmo porque ninguém teve acesso aos treinamentos. O Guarani fez poucos jogos treinos, é um time diferente, com o mesmo treinador e com alguns jogadores remanescentes. O Diogo na lateral direita, o Eliel, que não era titular, o Bruno Silva, que é super experiente, o Persson, que jogou pouco ano passado, o Lucão e o Júlio César. Boa sorte ao Guarani, vai enfrentar um quarteto de ataque muito perigoso: Alisson, Nicão, Rigoni, Caleri, além de Rafinha e Reinaldo, chegando o Sara por trás. O São Paulo vem muito forte. Espero que o Guarani, Carlos Batista, possa minimamente suportar na parte física e tenha inteligência e tranquilidade para poder pelo menos colocar essa bola no chão e marcar esse São Paulo que, repito, é muito ofensivo. Carlos Batista. Carlos Batista. Carlos Henrique, Gleger, Zorzin traçaram aqui no microfone forte da Bandeirantes possibilidades de Guarani. São Paulo, que entram em campo neste momento, tem toda uma ação protocolar da Federação Paulista de Futebol. Isso não é nesse campeonato, já vem em outros campeonatos, né? Tem toda uma ação protocolar. Daqui a pouco vai começar a execução do hino nacional do Brasil. Agora, Marquinhos, o que surpreende, né, pela estreia do time na competição e tudo mais, apesar do horário também muito tarde, mas é o número pequeno de torcedores no estádio Brinco de Ouro. Lembrando que é jogo de torcida única, torcida do São Paulo não pode comparecer, isso porque é uma determinação do Ministério Público, que vetou contra os grandes clubes de São Paulo, no caso São Paulo e Santos. São os dois grandes que virão no estádio Brinco de Ouro, e também no caso do derby, que vai acontecer no dia 20, o jogo contra a Ponte Preta. E completando a informação, lembrando que o Guarani também não pode ir, por exemplo, contra os grandes em São Paulo, né, Batista? A torcida do Guarani também não pode ir. Então é uma determinação também do Ministério Público. E você falava da presença do torcedor. A bilheteria do Guarani está aberta até agora. Quem estiver ouvindo ainda a Bandeirantes, quiser correr um pouquinho lá, dá tempo ainda para assistir o jogo lá no estádio Brinco de Ouro. O ingresso está à venda e você foi muito feliz na colocação, né, Batista? E falávamos aqui há pouco fora do ar. Já imaginou um clássico como esse num sabadão, 4 da tarde, na lua que está fazendo em Campinas? Tinha gente saindo pelo ladrão, né, Batista? O que ocorre é o seguinte, né? Tem uma determinação, não foi uma determinação, foi uma recomendação do governo do estado de São Paulo para eventos públicos reduzir para 70% a capacidade. Mesmo que esse jogo fosse num sábado à tarde, por exemplo, o Brinco não estaria lotado. Primeiro,
porque a capacidade teria que ser reduzida, e foi reduzida para esse jogo de hoje em 70%. E segundo, que a torcida adversária não pode comparecer, então aquele setor onde fica o torcedor adversário ficará vazio o tempo inteiro. Não sei exatamente qual é a capacidade ali daquela cabeceira abaixo do placar eletrônico, me parece que 2.700. 2.700 ou 2.800, é alguma coisa desse tipo. Então o estádio não estaria lotado mesmo num sábado à tarde ou então num domingo à tarde. Mas claro, é evidente que o torcedor do Guarani teria a possibilidade de comparecer num número muito maior. Hoje ainda teve um problema aqui em Campinas, né, devido à morte de um sindicalista. Ele foi morto... Ele foi morto na porta da casa dele, né, com um tiro na nuca. E isso provocou uma greve de ônibus. Então a greve foi encerrada. Os ônibus foram restabelecidos a partir das 4 da tarde. Mas existiu uma preocupação muito grande. Muitos torcedores que talvez fossem ao estádio abortaram a ida ao estádio Brinco de Ouro, imaginando talvez que os ônibus não fossem retornar. Eles retornaram a partir das 4 da tarde, mas havia essa preocupação que causou um transtorno muito significativo aqui nos ônibus em Campinas, né, com a ausência dos ônibus nas ruas de Campinas e também Valinhos. Bem, é o seguinte, a partida vai começar dentro de instantes. Os times já vão se posicionando no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas antes, Júlio Nascimento tem a sua informação. Diz aí, Júlio. Perfeito, Batista. Zeca faz 2 vezes. O Mirassol amplia a vantagem contra o Red Bull Bragantino, 3-0. 25 minutos do segundo tempo, então o Mirassol vai somando a sua primeira vitória. O Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário do Guarani, vai estreando com derrota e time titular, Batistão. Bem, o trio de arbitragem, mais o quarto árbitro, todo mundo ali no círculo central do gramado para aquela foto histórica. Não sei onde sai essa foto, né? Nunca vejo essa foto em lugar algum. Eu também não. E olha que eu já procurei. Você já viu que todo jogo tira essa foto? Então pega o capitão de um time, o capitão do time visitante, o capitão do time local, mais o trio de arbitragem, mais o quarto árbitro. Eles vão para o círculo central do gramado e ali embaixo do pórtico, né? Tem um pórtico ali da federação e ali eles tiram aquela foto. Não sei, nunca sai em lugar nenhum a foto, mas eles tiram essa foto e a foto, portanto, provavelmente fica no arquivo da Federação Paulista de Futebol. O Rogério Ceni está retornando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já esteve inúmeras vezes como jogador de futebol. Eu me lembro uma vez que o São Paulo veio a Campinas para jogar contra o Guarani. Fábio Madeira era o repórter do clube visitante. A delegação do São Paulo, o ônibus encostou na frente do vestiário e a delegação do São Paulo saiu do ônibus. Todos os jogadores se recusaram a dar a entrevista. Naquela época podia entrevistar, né, os jogadores na porta do ônibus. Hoje não pode mais. O único que deu uma entrevista, e aliás uma bela entrevista, foi o Rogério Ceni. Ele foi o último a sair, saiu na porta do ônibus. O Fábio Madeira, o Guatambu, tentou entrevistar todos os jogadores, não conseguiu. E também tentou entrevistar o Rogério Ceni. Para surpresa dele e de todos nós, o Rogério Ceni topou da entrevista e ficou ali uns 7, 8 minutos, quase 10, dissertando sobre a partida no microfone do Fábio Madeira. É um cara muito diferenciado, eu sou fã do Rogério Ceni. Tudo pronto, vai começar o espetáculo, a saída de bola. Pertence ao time do São Paulo, que vem com seu uniforme tradicional, a camisa riscado, time tricolor do Morumbi. Guarani com camisas verdes, calções brancos, meiões brancos. Apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes
Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no brinco, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai! Sempre Guarani, o time do Bugre ataca neste primeiro tempo contra o gol do placar eletrônico e consequentemente o São Paulo ataca contra o gol dos portões de entrada do Estádio Brinco de Ouro. Bola cruzada na área, chega Hernando, rasga firme, toca, mandou para fora pela linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, pertence ao time do São Paulo, Marcos Luiz. O Hernando não quis saber de brincadeiras, né, Batista? Percebeu a velocidade do São Paulo pelo lado do campo e meteu a bola para fora. Escanteio para o tricolor. Escanteio para o time do São Paulo, vai para a bola, Rigoni, autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, vem Bruno Silva para afastar, a bola subiu, caiu Koselinski, falta nele, não está valendo nada. O árbitro para e marca falta no goleiro do Guarani, Marquinhos. Ele foi deslocado, né, Batista? E o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, muito perto do lance, acabou marcando a falta do Diego Costa, zagueiro do São Paulo, em cima do Koselinski, goleiro do Bugre. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Koselinski está caído neste momento, está sendo atendido ali o Gleger Zorzin, que é o especialista. E aí, o Gleger, o que é que aconteceu aí? Parece que o problema é no rosto, mas o Diego Costa foi maldoso. Acho que não, Batista, é uma jogada normal, né? Uma disputa de bola ali. Normalmente o zagueiro, o jogador vem olhando a bola, né? Olha aí, ó, nós estamos vendo no replay. Acho que não teve maldade, não. É aquela questão, né? O goleiro quando sai, tem que sair firme, porque senão acontece isso aí, ó. Mas tá tudo bem com o Koselinski, ó. Segue a bola aí. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corra Bela. Time do Guarani tenta a saída de bola, lançamento errado, já sobra lá atrás. O time do São Paulo sai jogando no campo de defesa, comecinho da partida. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Trabalha tentando a passagem, o São Paulo, lançamento para Nicão. Ganhou o primeiro lance, perdeu no segundo em cima da zaga do time do Guarani. A bola volta, sobra no campo de defesa, mas vai para a linha lateral. É arremesso pela esquerda para o time do Guarani bater com Eliel. Eliel ganha a oportunidade, ganha a chance do Daniel Paulista, uma vez que Bidu foi para o Cruzeiro. Guarani não recebe nada por enquanto, mas futuramente, se tiver algum negócio, principalmente internacional, o Guarani vai colocar a mão na bufunfa. E o Rogério Ceni tá mais com cara de treinador, né? A camisa já tá meio assim, meio colada, né, Batista? É, exatamente, né? Já há algum tempo que não é atleta. É arremesso lateral, vem para Eliel, está autorizado, cobrou o arremesso para o Guarani, lançou na área, subiu o Léo, tira, afasta, a bola voltou, sobrou, dominou, partiu Eliel, vai para o fundo, tentou o cruzamento, trava, Rafinha, a bola foi embora para fora, pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Primeiro escanteio a favor da equipe do Guarani na disputa de bola do Eliel, lateral esquerdo do Bugre, e o Rafinha estava por ali para fazer o corte, ganha escanteio Guarani, Bruno Silva, Lucão do break, todo mundo na área para o cabeceio. 4 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0. Vem para a bola o time do Guarani para fazer o levantamento de bola. Comecinho da partida, cobrança de escanteio, levantamento em cima da área. Subiu lá atrás, Diego Costa. Afasta, tira na sobra de bola. Sobra com o time do Guarani, a bola foi recuada. Lá atrás, Koselinski vem saindo para tirar. Levanta a bola de perna direita. Meteu lá na ponta para Júlio César. Dominou, tentou levar, toca atrás. Júlio César partiu na lateral da grande área. Opa! Léo
Eliel chegou atropelando, chegou forte. Júlio César tá caído, falta nele. É falta pro time do Guarani bater. O Júlio César tinha o domínio da bola e quando partiu para meter a bola no ponto futuro e tentar o cruzamento, ele acabou sendo interceptado ali pelo Léo, que atingiu as partes baixas do Júlio César, jogador do Bugre, Batista. É, realmente a dor é intensa, as partes baixas e salientes. Bola parada pela direita, vai o time do Guarani para fazer a cobrança. Não tem o Regis, não tem o Andrigo. Quem que é o cobrador de falta agora, hein, Marquinhos? Tem o Diogo Matheus perto da bola ali também, Batista, e o Bruno Silva. Vai pra bola, partiu, Diogo Matheus, pé direito, levantou, passa por toda a extensão da grande área e vai lá do outro lado para a linha lateral, saiu em arremesso, é no campo de defesa favorável ao time do São Paulo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, São Paulo 0. Mais cedo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Equador empataram 1-1. Bola rolando no segundo tempo, o Mirassol vai batendo o Red Bull Bragantino, placar de 3-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também no meu canal do YouTube, youtube.com/Carlos Batista. Domina o time do São Paulo, vem pela direita, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Diego Costa trabalha o jogo lá atrás, recolhe entregando para Léo pela esquerda, vem da metade da quarta zaga, surgindo lá na frente, quase em cima da risca, na metade do campo, chega a marcação, ele recua, Volpe, tá jogando como líbero ali na intermediária. Time do Guarani neste momento todo recuado, a bola vem para Diego Costa, ultrapassa a linha na metade do campo, abriu lá na ponta direita, vai para lá, tentou a passagem, Nicão, a bola volta, sobra com o Diego Costa, ele domina, recua para Léo. Detalhe. Léo trabalha, ultrapassa a linha na metade do campo, vai contra a marcação, faz o lançamento para Reinaldo, partiu na velocidade, meteu o pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, ele é o tiro, a bola voltou, Nicão dominou, ficou difícil para girar, prefere o toque atrás pela direita, vem para Rafinha, bola recuada, vem para Diego Costa, outra vez para Rafinha, meteu o pé canhoto, lançou na frente, vem para Alisson, a bola volta, sobra outra vez pela direita com Rafinha, recua, vem Léo, zagueiro domina, pisa em cima da risca na metade do campo, volta a bola pela direita para Diego Costa, rola na lateral para Rafinha, de perna direita fez o lançamento e enfiou para Alisson, voltou com o Nicão, Nicão dominou, meteu pela meia direita para Gabriel, ele trabalha na perna direita para Léo, zagueirão vai se aventurando lá na frente no campo de ataque, rolou para Reinaldo, cortou, dominou, partiu, vai para dentro da grande área, tentou a tabela com o Ricone, sai lá atrás, é Kozlinski, pega firme, sem rebote, detalhe no ar. E para quem tá ouvindo a Bandeirantes, Batista, e assistindo pela televisão, tá vendo ali algumas manchas no gramado. Depois eu explico depois desse lance aí, Batista. Iago dominou, rolou, vem pra bola, Lucando break, pé direito, uma bomba, Volpe! E defendeu, mandou pra fora pela linha de fundo, chute forte, cruzado do Lucando break, bola quente, venenosa, rodando cheia de guizos, não conseguiu pegar, Volpe mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio, escanteio pro Guarani. Goleiro experiente, né, Batista? Não tentou nem encaixar a bola, já meteu pra fora, escanteio, Diogo Matheus vai pra cobrança. Na marca de 9 minutos, quase 10, primeiro tempo, levantamento, a bola cruzada na cobrança de escanteio na área, deu rebote, voltou o Eliel, pé canhoto, bateu, vai embora pra fora pela linha de fundo, bateu de primeira, se pega é um golaço,
Se não pega em cheio, o lance fica bizarro. É tiro de meta para o São Paulo. Só para explicar então, Batista, essas manchas ali no gramado do Estádio Brinco de Ouro é que quando terminou o Campeonato Brasileiro, o Guarani aproveitou para a reforma do gramado. Então há uma diferença no crescimento da grama, por isso essas manchas aí, Batista. Carlos Henrique, o mais pesado, comecinho da partida. Quem começa melhor o jogo? São Paulo, Guarani, São Paulo em CH. Jogo equilibrado, Batista. Um pouquinho mais de posse de bola para o São Paulo, natural. Perceba um Guarani atento na marcação, ligado no jogo. 0-0 absolutamente correto até agora. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Alô, Roberto Rocha, ele que comanda a Rocha Autopeças, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. São Paulo tenta penetrar na defesa do time do Guarani. Queria uma falta, Alisson que veio dividindo, o árbitro não deu. Vem pra bola o time do São Paulo, mas o Persson vem lá atrás para tirar e afastar, carrega, entrega em domicílio, vem pra bola Madison, domina e recua lá pra entrada da grande área para Hernando e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Conferindo o placar do jogo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, São Paulo 0. Segundo tempo em andamento, o Mirassol vai vencendo o Red Bull Bragantino, placar de 3-0. Mais cedo, a seleção brasileira empatou com o Equador 1-1. WhatsApp da Bandeirantes 971021493. Um abraço para Júnior Campos, Quilombo Grino, e também para Marcelo Silva, diretamente da Inglaterra, acompanhando e torcendo para o Guarani. Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, gigantesca audiência, muito obrigado você que está no AM 1170, você no FM 85.7, você nos aplicativos da Rádio Bandeirantes e você que também está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e para você que está no youtube.com/Carlos Batista. Diego Costa tomou cartão amarelo, falta no Lucão do break. Vem pra bola, bateu, Júlio César, a bola explodiu no paredão do São Paulo, vai pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela esquerda, vem ele, é o autorizado. Vai usar a força do braço, Lucão do break vai pra área. Autorizado, ele é o levantou lá dentro da área, subiu, Diego Costa tira. Chega tirando, afasta Rigoni, toca pra fora pela linha lateral. É arremesso pela esquerda, favorável ao time do Guarani. Eliel vai fazer a reposição. O substituto do Bidu, que foi para o Cruzeiro. Eliel levantando para Lucão do break, ajeita de cabeça, a bola vem atrás, Madison brigou no alto. A bola sobra reboteada. Vem, chega herdando, toca lá na frente, chega, tira, afasta de qualquer jeito, Rafinha. A bola sobra no campo de defesa, herdando, toca de novo. Vem para dentro do círculo central, o árbitro para a falta um pouco anterior, né? No lance anterior fica caído um jogador do São Paulo, hein, Marquinhos? O Alisson na disputa de bola aqui levou a pior, e no lance anterior, Batista, eu não consigo visualizar qual atleta, agora sim, é o Caleri, que está caído ali no gramado. Dois jogadores do São Paulo estão reclamando, a falta é para o tricolor, 0-0 o jogo. É isso aí, Caleri, dor lombar, tá caído, o departamento médico já foi acionado para o atendimento ao camisa 9 do time tricolor. Disputa de bola foi com Derlan, zagueiro do Guarani, e o Daniel Paulista pede calma para o time, Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Gleger Zorzin, estamos nos aproximando dos 15 minutos. Placar de 0-0. Quem começa melhor o jogo em Gleger? Olha, Batista, o jogo muito equilibrado, mas eu gosto da postura do Guarani. Postura defensiva, os homens de meio de campo bem posicionados. Você vê que o Lucão do break já teve duas ali, uma o Volpe fez uma boa defesa, a outra
Teve uma disputa de bola ali que ele conseguiu cavar uma falta, então tô gostando. O Guarani tá ligado no jogo. O Iago é um jogador rápido, né? Um jogador ativo a todo momento. É interessante isso. E o controle defensivo até então tá muito bom do Guarani. O jogo é equilibrado. E olha, Batistão, eu queria só falar um detalhezinho, hein? Telhado do Rogério Ceni já foi, hein? Acho que é mal de goleiro, hein, mas... Será que o Gleger está querendo dizer alguma coisa? Ele estaria querendo dar uma dica pro Rogério Ceni. Sempre me comparavam muito com o Rogério Ceni, né? Sempre fui muito comparado com o Rogério Ceni. Hoje não precisa mais, né? Exatamente, é isso mesmo, né? É isso aí, quando o Gleger fala isso, ele tá querendo dizer, eu já tive esse problema. Hoje não tenho mais. Vem por aí. Cada uma, hein? Olha, tive uma dúvida, né, para quem foi o cartão amarelo, porque o Léo também estava na jogada e o Diego Costa. Para mim o cartão foi pro Hernando. Para mim o cartão foi pro Léo, hein? Não foi nem pro Hernando. Não, o Hernando é do Guarani, né? Tô dizendo aquele cartão lá atrás para jogador do São Paulo. Ah, tá. O cartão para mim foi pro Léo, naquele lance lá, Batista. Foi pro Léo e foi não pro Diego Costa, Isso, né? ok. Acompanhe o melhor do futebol no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16:30, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, São Paulo 0. Próximo adversário do Guarani, o Red Bull Bragantino, vai sendo derrotado para o Mirassol 3-0, 43 minutos do segundo tempo. No WhatsApp da Bandeirantes, 971021493, o Belânio manda um salve para os bugrinos do Campo Grande. Um abraço para o Batista, também para o Cobrão. E aqui o Carlos Pinto, mandando um abraço para os filhos, o Wellington, o William, o Washington e Adriano, todos torcedores do Bugre. E atenção, hein? Daqui a pouco vou dar aqui uma senha. Depois desse ataque eu concluo. Lançamento de bola, Persson toca lá pelo setor direito, se manda o time do Guarani. Iago tentou a arrancada, vai pro solo, o árbitro não marcou a falta. Guarani vem pra bola, domina, tentou a passagem de Erlan, tocando na frente, vai pra Lucão do Break, tentou um giro, um toque de calcanhar e tem um jogador de São Paulo caído. Tem um jogador caído, não sei quem é que está caído, acho que é o Nicão. O árbitro vai paralisar o jogo para o atendimento ao jogador do time do São Paulo. Bem, é o seguinte, daqui a pouco eu vou dar uma senha. Você vai anotar essa senha, vai entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, é @Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é um Instagram. Lá no Instagram tem uma foto, um post, uma foto minha segurando o rádio portátil. Aí você vai curtir a página, vai ser um seguidor da página no Instagram da Rádio Bandeirantes, vai colocar a senha, fazer um pequeno comentário lá e colocar a senha e indicar um amigo. Desta maneira, você estará se credenciando a concorrer a este rádio portátil que já vem com a faixa estendida para você sintonizar o FM 85.7 da Rádio Bandeirantes. Já vou dar a senha, você vai anotar a senha e depois vai entrar no Instagram para se credenciar, tá bom? É uma promoção da Rádio Bandeirantes, vai ser muito legal ter a sua participação. Então vai ficando ligado porque a senha é a qualquer momento, hein? A qualquer momento vou dar a senha, você vai anotar a senha e vai entrar lá para participar, para concorrer a um rádio portátil. Lançamento longo, Júlio César dominou para Lucão do Break, volta Lucão do Break para Júlio César, tentou o cruzamento, Gabriel tira,
A bola volta, Nicão já está recuperado e recupera a bola para o time do São Paulo. Sai jogando Sara, domina tocando pela esquerda para Reinaldo. Ele recolhe na frente, entregando para Caleri. Vem para Sara, tentou girar, é falta nele. Bruno Silva não perdeu a viagem, capitão Bugrino. Falta para o São Paulo, Marquinhos. A falta em cima do Gabriel Sara e inclusive no lance anterior, Batista, o Nicão queria cartão para o Derlan, jogador da equipe do Bugre. Bruno Silva, na condição de capitão, foi lá conversar com Luiz Flávio de Oliveira. Lance legal, não pintou cartão. 0-0 o jogo. 0-0 o jogo no estádio Brinco de Ouro. 24 graus a temperatura em Campinas. Alisson tocando na bola pela direita para Diego Costa. Ele recolhe no campo de defesa, recua na primeira metade do círculo central. Vem Léo, ele domina, dá um tapa de perna direita, volta a bola para Diego Costa no campo de ataque. Vem para fazer o passe lateral pela direita para Rafinha, para Nicão. Nicão cercado, tentou girar. Júlio César toma dele, tira, afasta. Vem para Bruno Silva, que domina pela lateral da grande área, apertado. Tirou com defeito, Rafinha tocou na frente, Rigoni de cabeça, tira. Afasta Derlan. A bola vai para fora, mas tocou no jogador do São Paulo. Então é arremesso lateral para o Guarani bater. O campo de defesa vem para fazer a reposição de bola. Ele é o Cortag. Com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, São Paulo 0, Júlio Nascimento. Finalzinho de jogo em Mirassol. Mirassol vai vencendo o Red Bull Bragantino 3-0. Gols de Zeca 2 vezes e Fabrício. Próximo adversário do Red Bull Bragantino é o Guarani. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gabriel Sara partiu pela linha de fundo, perdeu o equilíbrio, tentou cruzar, caiu todo esparramado lá na linha de fundo. Só não foi um pouco mais pra frente porque tinha uma placa de propaganda segurando. E ele ficou ali mais esparramado do que sorvete em asfalto quente. Vai sair jogando lá atrás, Coças Links. Ele toca na bola, levanta, toca no campo de ataque. O time do São Paulo tenta a retomada. Vem Reinaldo, recolhe, domina. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Arrisca um palpite de público em Marquinhos no estádio Brinco de Ouro hoje. 2.847. Nossa, que precisão incrível. E vem, domina Caleri, rolou, Rigoni, tentou o drible, não conseguiu, chegou bem lá atrás, Eliel, tirou e afastou e jogou contra o corpo do jogador Alisson do São Paulo, ganhando arremesso lateral. Corbena Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, cor bela. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo. Placar de 0-0. Algum dos times já está merecendo gol em CH? Não. O 0-0 é absolutamente correto. Os times lutam muito. Gosto do Júlio César, do Lucão. Tá faltando alguém para levar essa bola pro Lucão lá e pro Júlio César. Eu tô sentindo falta de um cara do meio aí, o Persson talvez, para melhorar a qualidade do jogo. O Iago tá correndo bastante, na marcação o Guarani por enquanto vai bem, Batista. É verdade, o Persson tá meio sumidinho, hein? Ele não está luzindo. A expectativa é grande, porque a última apresentação do Persson nos encheu os olhos, né? Ele jogou um grande futebol, só que depois voltou a se contundir. Ele vinha de uma contusão muito longa, acho que 8 meses, se não me engano, ficou parado, voltou, fez um bom futebol, jogou bem uma partida, segundo tempo,
depois se machucou de novo e está reaparecendo no time do Guarani. E a segunda contusão foi muscular, né, Batista? Que aí a recuperação demorou muito. Se eu não tiver errado, o Júlio pode me corrigir. Acho que a contusão dele, a segunda, foi contra o CSA. E vem dominando o time do São Paulo, campo de ataque para corte 0-0. Bola aberta pela direita, Rafinha dominou, rente, arrisca lateral, toca atrás, mas quando ele dominou, a bola já veio ultrapassada a linha lateral. O árbitro marcou a saída de bola que pertence ao time do Guarani, pede calma. Flávio de Oliveira vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. Rafinha tá falando cobras e lagartos, está protestando, porque o Paulo César marcou uma... Aliás, o Flávio marcou uma falta e não arremesso lateral. E o Rafinha disse que nem tocou no jogador do Guarani. Marcou a falta é para a equipe do Guarani bater no campo de defesa. E o Luiz Flávio, que é de Cruzeiro. Sabe quem é de Cruzeiro, Batista? Reinaldo Costa, é isso aí. Reinaldo, um dos grandes narradores esportivos do rádio do Brasil. Como é que ele falava? O locutor que a galera gosta? É isso aí, Batista? Eu acompanhei muito o Reinaldo Costa, porque acompanhei o auge do Osmar Santos na Rádio Globo. E lá tinha o Osmar, que era o titular, né? Tinha o Oswaldo Maciel, tinha o Reinaldo Costa e tinha o Tunicão. Verdade. Que é aqui de Americana, né? O Antônio Edson. Reinaldo, cheguei a trabalhar com o Rei na Record. Grande figura. Eram os 4 narradores da época. Me lembro, a equipe... Os comentaristas eram Loureiro Júnior e Carlos Aimar. Ambos já falecidos. E os repórteres Fausto Silva. Fausto Silva Olha foi só. repórter de campo. Henrique Guilherme. Roberto Carmona, o Cavalo. E tinha mais um. Márcio Bernardes. É isso aí. Esses eram os repórteres. Tinha fugido aqui na minha mente o Márcio Bernardes. Mas tinha também. Que time é esse? E ainda tinha o Kleber Machado. O Kleber Machado, que era um 5º repórter, né? Bola parada, falta para o time do Guarani bater lá na frente no campo de ataque. Uns 5 passos da linha frontal da grande área. Diogo Matheus, autorizado, partiu, pé direito, levantou direto, catou, largou, Volpe, chega finalizando. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, Hernando. Ligado e esperto, Volpe soltou, a bola veio rodando, a batida de Diogo Matheus. Volpe pegou e soltou e o Hernando quase fez o gol, mandou pra fora, Marquinhos. É aquele lance, né, Batista? Tem que ficar ligado, e foi isso que aconteceu com o zagueiro do Guarani. No meio da zaga do São Paulo, foi o último a tocar e bobeado do Thiago Volpe. Primeiro tempo 0-0 no Brinco. Gleger, você que é especialista, bola marota, hein? Ela veio rodando cheia de guizos, o Volpe quase falhou, hein? Ah, Batista, mas não pode, né? Não sei se erro aí, um goleiro experiente. Aliás, o Volpe está há algum tempo aí já cometendo algumas falhas, né? O Guarani faz um bom jogo, viu, Batista? Tô gostando do Guarani, tá bem posicionado, tá querendo o jogo, buscando, agredindo o São Paulo. O meio de campo, nós até falávamos no início da partida com os 3 volantes, mas é porque o São Paulo vem num 4-5-1, então facilita o trabalho dos volantes. Olha o Guarani. Domina o time do Guarani pela esquerda, ele é o bico esquerdo da grande área para Lucão do Break, levou para a linha de fundo, virou para a perna direita, uma vez mais, pé canhoto, cruzou, subiu, toque de cabeça, Diogo Matheus vai embora! Para fora pela linha de fundo, uma grande jogada pela esquerda de ataque no canto do break, levou a marcação, dominou, girou em cima do Alisson e fez o cruzamento, subiu golpeando de cabeça Diogo Matheus, cabeceou de cima para baixo, Volpe já tinha ido, mas a bola caprichosamente bateu no piso e subiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o São Paulo bater. Jogada trabalhada aqui pelo Lucão do Break, hein, Batista? Fintou na frente do zagueiro, teve tempo, fez o cruzamento e o Diogo Matheus perdeu. Olha o Bugre de novo aí. Tô gostando do Guarani, tô gostando do Bugre. Iago se manda, vem lá pela ponta direita na marca de 29 minutos, escapa Diogo Matheus. Olha a recuada, vem para Bruno Silva, pé direito, cruzou na área, Rafinha subiu de cabeça, recuou para Volpe que sai para pegar.
Os donos da bola de segunda a sexta às 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E debates com o melhor time de comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina o time do São Paulo, vem lá atrás do campo de defesa. Léo toca, vira da esquerda para a direita. Diego Costa bate, ele penta a direita, levanta no campo de ataque para correr. Nicão nem foi porque não conseguiria chegar. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Manda um abraço aqui, atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro em Campinas, estreia do Bugre no Paulistão 2022. Guarani 0, São Paulo 0, Júlio Nascimento. Jogos encerrados desta quinta-feira, o Brasil empatou com o Equador, um jogo polêmico, bem acirrado 1-1, e o Mirassol venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-0. O Edvalmir está dizendo que o gol do Guarani está maduro, já tem na casinha, e aqui manda o nosso torcedor direto de Mauriti, Ceará. Um abraço para todos os bugrinos do Matão e Sumaré. Alair, Vitor, Lívia, Zélia, Zildene, assinado Zé Roberto Bugrino da Pele até Osso. Aí, legal, vai participando pelo WhatsApp, mandando para cá suas mensagens. E atenção, hein, daqui a pouco vou dar uma senha. Você vai entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, colocar lá a senha, fazer um pequeno comentário, indicar um amigo, pronto, você já estará concorrendo a um rádio portátil. Sorteio hoje no Jogo Aberto, logo depois da partida. Fique ligado, logo depois do jogo, portanto, sorteio. Já saberemos hoje mesmo quem será o ganhador. Pois não, Marquinhos, você pediu passagem, estava no giro do placar, diz aí, Marquinhos. Sim, é para mandar um abraço aqui pro Edmilson, o Lobo. Tá curtindo a Bandeirantes, lembrou da época do Rei, até imitou a vinhetinha do Reinaldo, viu, Batista? Rei, Reinaldo Costa, tá bem o Lobo, hein? Muito bem o Lobo, grande abraço, foi grande repórter, mais ou menos nessa época aí, né? Por isso que ele lembra até da vinhetinha do Reinaldo Costa. Reinaldo Costa, que encerrou a carreira de narrador e virou cantor. E canta bem. Canta muito bem. Assisti um show dele aqui em Campinas. Foi um evento feito pela ACISP. E vem o São Paulo, Reinaldo, pé canhoto, cruzou para Nicão. Nicão não conseguiu dominar. A bola também não foi muito bem passada assim pelo Reinaldo. Saiu pela linha lateral, é arremesso no campo de defesa. Assisti um show do Reinaldo Costa, um evento da CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior, aqui em Campinas, e ele veio para fazer o show, né? Canta muito e canta grandes clássicos, como Frank Sinatra. Tem uma bela voz, né? Tem uma entonação, tem uma afinação impressionante, canta muito realmente o Reinaldo, aliás, vive disso, né? Ele é cantor profissional. Bola parada, cobra falta, Rafinha pro time do São Paulo. Vem por dentro, Gabriel dominando, recolhe, solta o jogo pela meia canhota, placar de 0-0. Léo domina, virando para a direita, Diego Costa no campo de ataque para Nicão, bem rente, arrisca, lateral, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar para trás, Derlan, rasga, meteu para a linha lateral em arremesso pela direita, vem o time do São Paulo com Rafinha para fazer a reposição, 33, vem para a bola. Tomando posição para a cobrança, Rafinha, autorizado, vem tomando posição, Rafinha demora muito para a cobrança do arremesso, em dúvida para quem passar, agora cobrou o arremesso lateral, vem para Alisson, tocando para Nicão, Nicão recua, vem para o campo de ataque, no campo de ataque domina, vem Léo, lançou para Rigoni, bola recuada, vem lá para trás, começa de novo o jogo do São Paulo, Léo domina, zagueiro tocando para Diego Costa pela direita, dali, Rafinha vem margindo o campo, recebe, domina, toca, erra, chega Lucão do break, tomou, tirou, lançou na frente para Madison, tentou o uso do corpo, tentou levar, o árbitro
Esperou um pouco para ver se havia vantagem. Não houve, deu falta lá atrás. A falta para o Guarani bater. E olha, é o seguinte, quero mandar aqui também um grande abraço. Está curtindo aqui a nossa transmissão, o Glauco Sato. Glauco Sato e o Antônio Sato. O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Sato pai e Sato filho. Ambos comandam a Aroma das Ervas. Estará conosco a partir de terça-feira, quando começam os boletins do derby. Valeu, Sato pai, Sato filho, Sato pai, Sato filho. Curtindo o som da Bandeirantes, um grande abraço, muito obrigado. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Brinco de Ouro. Placar Guarani 0, São Paulo 0, Júlio Nascimento. Um abraço pro Bruno Guzmán, tá lá no Brinco de Ouro ouvindo a Rádio Bandeirantes. E também pro Aguinaldo em Americana, tá dizendo que hoje é 3-1 Guarani. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina, escapa o time do São Paulo, partiu, pé direito, bateu pro gol, Kozlinski. Tocou na bola, mandou pra fora pela linha de fundo, boa defesa, escanteio pro São Paulo bater. Ele tocou na dúvida, escanteio batido, Batista. Nicão meteu pé canhoto, levantou, tocou do outro lado, Reinaldo, pé canhoto, bateu cruzado. A bola tocou num jogador do Bugre, foi embora pela linha de fundo em escanteio, novo escanteio para o São Paulo bater. E agora é o Rigoni, né, que tá chegando lá do outro lado para fazer a cobrança. Do lado de cá foi o Nicão, do outro lado vai o Rigoni, escanteio preocupado, Kozlinski 0-0. Vem pra bola para fazer a cobrança, escanteio tricolor. Rigoni tá autorizado, levantou na área, desvio, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo. São Paulo queria o escanteio, o Guarani queria uma falta. Luiz Flávio Oliveira deu um tiro de meta. Simples assim, tiro de meta, mas tem um bugrino caído, hein, Marquinhos? Me parece, pelo menos a distância, que é o capitão Bruno Silva, Batista. Não é o Bruno Silva. Tô tentando visualizar aqui para ver qual é o jogador do Guarani que tá caído ali no gramado, na disputa de bola, né? Continua 0-0 no Brinco, Batista. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Gleger Zorzin, você que é o especialista. Gabriel Sara bateu de longe, é o Persson que está caído, né? Bateu de longe, bateu de esquerda e o Kozlinski foi na bola, veio na bola, não sei se ia no gol a bola, né? Gostaria até do seu depoimento, ô Gleger, mas ele, pelo sim, pelo não, foi nela e meteu pra fora pela linha de fundo em escanteio. Fez o movimento correto, né, Batista? Na dúvida, põe pra fora. Virou a mão, jogou pra escanteio. Eu tive a impressão que a bola iria pra fora, mas aí, naquela fração de milésimos de segundo, tem que tomar a decisão, e o Kozlinski mostrou que está bem no jogo, tomou a decisão correta. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Guarani estreando no Paulistão 2022. Lucão do break, tomou, partiu, pé direito, bateu, é gol! Primeiro tempo, a bola estava com o São Paulo. Lucão do break, partiu, dominou, tomou do Alisson, foi pra bola e bateu. A bola de perna direita, ganhou asa.
faz uma paulada, entrou no ângulo, esquerdo de Volpe que voou, mas não conseguiu pegar. Um golaço no brinco. A exaltação do entusiasmo produzindo algo que cativa o torcedor. O gol com qualidade técnica, Lucão do Break, espetacular. A bola deixou um rastro de luz, bateu lá dentro e fez chuá. Só os verdadeiramente iluminados conseguem fazer uma obra fantástica como essa que fez agora o Lucão do Break no chão sagrado no estádio Brinco de Ouro. Lucão do Break faz a torcida vibrar, vibra da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Lucão do Break, 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 camisa 11. Do jogo no Brinco, Guarani 1, São Paulo 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Ele já fazia por merecer, né, Batista? Há uns 10 minutos ele trabalhou a jogada naquele que poderia ter sido o primeiro gol do Bugre, e agora na disputa de bola ele roubou do Alisson, teve tranquilidade para levantar a cabeça, e olha que do outro lado ainda fechava o Júlio César, optou pelo chute, percebeu que o Volpe estava um pouco adiantado. Um golaço do Lucão do Break no Brinco. É o primeiro do Guarani, 1-0, Batista. Carlos Henrique, bate pesado, golaço do Lucão do Break, e o Guarani vencendo em CH. Gol de gente grande, de cara que tá à vontade, tá feliz, tá jogando com desenvoltura. Hoje, e vem o time do Guarani, Júlio César dominou, pé canhoto, partiu pela lateral da grande área, cruzou, deu rebote, a bola voltou, dominou, Iago partiu dentro da grande área, rolou atrás para Diogo Matheus, outra vez para Iago, limpa o lance, carrega em cima de dois, gira em cima do próprio eixo e escapou da marcação, levou pro fundo, acabou desarmado. Reinaldo tira, mandou para a linha lateral, é arremesso pela direita para o time do Guarani, vem para a cobrança Diogo Matheus, não tem pressa, daqui a pouco o CH segue com seu raciocínio, arremesso lateral, Diogo Matheus, cobrou, tocou no fundo do campo, girou em cima da marcação, chega, tira, afasta lá atrás, Reinaldo, a bola sobre com o time do São Paulo, marcação, bola para a linha lateral, o árbitro já tinha marcado uma falta para o São Paulo, pois não, siga aí, CH. Ele está muito à vontade no jogo, ele, o Júlio César, faz jus pela primeira parte, nesse primeiro tempo, está jogando bem. O Guarani muito bem postado, tranquilo, organizado, não faz nenhuma grande partida, mas está melhor que o São Paulo. E 1-0 é merecido, mas que golaço do Lucão, hein? Esse teve luzes de neon, Batista. Sim, que coisa, hein, Gleger? Lucão do Break, que golaço, hein, Gleger? Ah, Batista, essa daí nem com asa, né? Foi lá na gaveta, um belíssimo gol. Aliás, o Lucão do Break, desde o início da partida, né? Tá fazendo um grande jogo. Tô gostando do Iago, que é bom jogador também, velocidade, né? Abre o espaço para os jogadores de frente. O Júlio César tá bem no jogo também. Esses três volantes, no desencaixe de marcação, eles estão confundindo a marcação do São Paulo, que joga com o Micão, que joga com o Nicão, o Alisson, né? O Sara por ali, e tá confundindo essa marcação. Você vê que em alguns momentos sai o Persson, em outros o Madison. Tá muito bem o Guarani, e que golaço. Essa daí nem o Zorzinho, viu, Batista? Essa aí nem o Leviathan, o Aranha Negra, conseguiria pegar. Realmente
Um golaço, um gol antológico do Lucão do Break no estádio Brinco de Ouro. Arremesso lateral. Rafinha está autorizado para o time do São Paulo. Coloca na entrada da grande área, não consegue dominar. Vem na bola Bruno Silva para afastar. O capitão do Guarani tira, rola na lateral pela esquerda, vem Beira dentro do campo. Júlio César, passe longo demais. A intenção boa, né? Pro Iago, mas nem que o Iago tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola aí, Marquinhos. Ah, eu fiquei esperando você terminar a frase aí, Batista. Ficou legal. Gostei, viu, Batistão? Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Vem pra bola Rafinha, é arremesso lateral pro São Paulo, lá próximo do pau da bandeira. Cobrou pro Alisson, voltou no Rafinha. Rafinha pra Nicão. Ele recolhe no campo de ataque, recua, toca ainda no campo de ataque, mais pra Gabriel, dali pra Léo. Ele vem caminhando pela meia canhota, recolhe, domina, gira, toca, vira da esquerda pra direita, vem pra Diego Costa. Abriu na ponta direita pra Nicão. Ele vai pra bola, Rafinha passou, mas ele não passa, prefere o toque por dentro para Gabriel, cruzou na área, mergulha lá atrás, ele é o afasta, tira. Mais 4. Mais 4, vamos até 49. Domina, tentando a passagem no campo de ataque. Gabriel toca na bola, a bola volta pela direita. Diego Costa para Rafinha. O São Paulo se manda, vem pela lateral no campo de ataque, domina. Nicão saiu da ponta, se enfia, vem pela meia, toca atrás para Gabriel. Tudo isso no campo de ataque. Pela esquerda vem Léo, pé canhoto, cruzou na área, Nicão de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Guarani reclamou da falta. Eliel está caído, o árbitro marcou a falta, mas saiu a cabeçada do Nicão, ele é perigoso, Marcos Luiz. É perigoso, por isso foi contratado, inclusive era vontade do Atlético a permanência, né, do Nicão lá na equipe do Paraná. A equipe paranaense, se falar Atlético do Paraná, rapaziada fica brava lá, hein, Batista? É isso mesmo, placar de 1-0, vai ganhando e atenção, vai sair agora, exatamente agora, vai sair agora a senha, atenção para a senha, anote a senha para você entrar no Instagram, tem que colocar a senha lá no Instagram e aí você vai concorrer a um rádio portátil da Bandeirantes, a rádio que já pega a faixa estendida em FM 85.7. Atenção para a senha é Lucão. Lucão, essa é a senha. Lucão, anotou aí? Lucão, a senha é Lucão. Gostei, só colocar Lucão, entendeu ou não? A senha é Lucão. Coloque a senha Lucão, faça um pequeno comentário, indique um amigo, siga a página, seja um seguidor da página, curtindo o post, pronto, você já estará concorrendo ao rádio portátil. Bola dominada, o São Paulo vem com Diego Costa em cima da risca da metade do campo, jogando no círculo central para Léo. O zagueiro, quarto zagueiro, domina, volta a bola pela direita, Diego Costa trabalha na perna direita, virando lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, se manda Léo, jogador, zagueiro, canhoto, rola para lateral, vem para Reinaldo. São Paulo perde no estádio Brinco de Ouro, vem com o Lucão tentando a passagem, Diego Costa fica ali marcando o Lucão do Break, que mudou o número da camisa, né? Tá jogando nesse campeonato com a camisa número 11. Campeonato Brasileiro, jogou com a 99. Alisson lá vem São Paulo, cruzou na área, Kozlinski chega, pega pelo alto sem rebote, Marquinhos. Será que alguém vai jogar com a 78 do Guarani? O Guarani tinha essa ideia, viu, Batista? O Regis puxou a fila, usou a 78 na última temporada, tinha a ideia o Guarani de contratar um jogador para usar a camisa 78 também. E o Regis foi lá pro Curitiba e lá escolheu a camisa 78. Que coisa, hein? Domina o São Paulo, vem Alisson, passou pela marcação de perna direita, cruzou na área, Caleri tentou dominar,
se perdeu, a bola caiu, foi para a linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. 48, quase 49, apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo, vitória bugrina. Festa no estádio Brinco de Ouro, até aqui placar de 1-0. Marcou o Lucão do Break, camisa número 11. Vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, jornalista Júlio Nascimento. Guarani na frente, em vantagem, golaço de Lucão do Break, vai batendo o São Paulo por 1-0. A estreia que o torcedor desejável, o Guarani jogando bem. Daqui a pouco os comentaristas analisando o primeiro tempo do Bugre, mas quero saber do Marquinhos, se o Daniel Paulista quiser mexer no segundo tempo, as opções do banco de reservas, Marquinhos. Além dos dois goleiros, né, o Rafael Martins e o Gabriel Mesquita, ele tem para lateral direito o Matheus Ludic, para a zaga o João Vitor, no meio campo tem o Giovanni Augusto e o Caio, e para o ataque Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronald. Será que esse ano vai ter hashtag faltam gols? Melhor não, hein, que o homem tá inspirado. Fiquei aguardando aí. Começou bem a temporada do Lucão do Break fazendo golaço para o Guarani. Eu começo por você, CH, a sua análise do primeiro tempo. Guarani em vantagem, golaço de Lucão do Break, vai vencendo o São Paulo 1-0, Carlos Henrique. Ele tem muito mérito, né? Ele tá muito solto, desenvolto, à vontade, né? Nem parece estar jogando a primeira partida do campeonato contra o São Paulo Futebol Clube. Ele não tá jogando contra o Henrique Futebol e Samba. Ele tá jogando contra o São Paulo. Tá bem no jogo, tranquilo, não é? O Guarani demonstrou no primeiro tempo que tá bem treinado. Um time sem a bola, bem posicionado, organizado, dentro das suas características e limitação. Não é nenhuma grande partida, mas por ser o primeiro jogo, eu não esperava tamanha organização. O meio-campo funcionou na marcação, mas na alimentação e na transição não estava tão bem. Tá faltando o Persson entrar no jogo para alimentar um pouco mais os atacantes. Mesmo assim, o Guarani nos pés dos laterais que avançaram às vezes, Júlio César, o Iago e principalmente o Lucão, eles foram tomando corpo ao longo da partida. Os 20 primeiros minutos o São Paulo teve bastante posse de bola, sem levar perigo ao gol defendido pelo Kozlinski, mas aos poucos o time foi impondo o seu jogo, né, com tranquilidade, botando a bola no chão, recuperando muitas bolas roubadas pelo Guarani, demonstrando ansiedade por parte do São Paulo, mas bom posicionamento por parte do Guarani. Eu não esperava, Júlio Nascimento e ouvintes, um futebol desse tamanho. Um futebol com pouco tempo de treino, mas um time que sabe o que fazer dentro do campo. E mais surpreendente ainda, é uma execução boa no primeiro tempo. Né? O Guarani demonstrou para mim, nitidamente, que conhecia o São Paulo, levou para dentro do campo um jeito, uma maneira de jogar, está executando direitinho. Repito, não foi nenhum grande primeiro tempo, mas diante de todas as dificuldades, eu não esperava que o Guarani demonstrasse o que demonstrou. O resultado é absolutamente correto de um time que jogou mais futebol, melhor em campo no primeiro tempo, com toda certeza, Lucão. No segundo tempo, o Persson precisa aparecer um pouco mais no jogo. Justamente por isso, o Guarani não pode passar mais 45 minutos só marcando, ele precisa jogar. E para o Guarani jogar, ele precisa de um jogador dos três do meio campo que carregue essa bola com qualidade. E esse jogador, por enquanto, é o Persson. Já tem análise de Gleg Zorzinho, gol de Lucão do Break, na vibrante narração de Carlos Batista e, é claro, a participação do torcedor bugrino aqui no nosso WhatsApp 971021493. Intervalo na Bandeirantes, no Brinco de Ouro, por enquanto o Guarani vai vencendo o São Paulo, placar de 1-0, é o começo da temporada do Bugre, com um bom primeiro tempo no Brinco. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela.
Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Lucão do break, tomou, partiu, pé direito, bateu, é gol! Primeiro tempo, a bola estava com o São Paulo. Lucão do break, partiu, dominou, tomou do Alisson, foi pra bola e bateu. A bola de perna direita, ganhou asas. Uma paulada, entrou no ângulo, esquerdo de Volpe, que voou, mas não conseguiu pegar. Um golaço no brinco, a exaltação do entusiasmo, produzindo algo que cativa o torcedor. O gol com qualidade técnica, Lucão do break, espetacular. A bola deixou um rastro de luz, foi, bateu lá dentro e fez chuá. Só os verdadeiramente iluminados conseguem fazer uma obra fantástica como essa que fez agora o Lucão do break no chão sagrado no estádio Brinco de Ouro. Lucão do break faz a torcida vibrar, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Lucão do break, 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 camisa 11. Do jogo no Brinco, Guarani 1, São Paulo 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Ele já fazia por merecer, né, Batista? Há uns 10 minutos ele trabalhou a jogada naquele que poderia ter sido o primeiro gol do Bugre, e agora na disputa de bola ele roubou do Alisson, teve tranquilidade para levantar a cabeça, e olha que do outro lado ainda fechava o Júlio César, optou pelo chute, percebeu que o Volpe estava um pouco adiantado. Um golaço do Lucão do break no Brinco. É o primeiro do Guarani, 1-0, Batista. Júlio Nascimento. Intervalo, o Edu Pinheiro sofre com esse negócio de botão aqui, eu tô sofrendo também, hein? Só pra honrar aqui nosso grande Edu Pinheiro. Mas vamos lá, intervalo no Brinco de Ouro, o Guarani vai vencendo o São Paulo, placar de 1-0, golaço do Lucão do break. Quero ouvir Gleger Zorzin também com análise deste primeiro tempo no Brinco. Gleger. Olha, Júlio, que primeiro tempo do Guarani, hein? Tá enfrentando uma boa equipe, né? A equipe do São Paulo vem num 4-5-1 bem definido. A gente percebe os homens de meio de campo ali, o Nicão, o Alisson, né? E para fechar ali o lado esquerdo, o Sara. E o Guarani
é aquilo que eu sempre digo, né? O Daniel Paulista, ele prepara em cima da estratégia, em cima daquilo que vai enfrentar, né? A estrutura e também a estratégia de jogo, e deu muito certo. Você vê que os 3 volantes do Guarani, eles conseguem com uma certa variação. Gostei do Madison, bem posicionado, jogador que marca, que a hora que tem a bola consegue jogar. O Persson, ele faz uma espécie de transição ali, meio de campo-ataque, né? Por isso aparece muito pouco no jogo, mas é um jogador que recompõe rápido, é um jogador que a hora que pega essa bola, consegue levar essa bola com qualidade. Estou gostando do Iago também, jogador rápido, veloz, se movimenta, cria o desencaixe de marcação, e isso é importantíssimo, né? Pelo lado esquerdo, a mesma coisa com o Júlio César. Você vê que no gol do Lucão do Break, tem ali o desencaixe, o Lucão consegue ganhar a bola ali, faz o giro e faz um belíssimo gol, um golaço. O Guarani precisa manter a mesma coisa, manter o mesmo instinto do jogo para tentar ampliar o placar, para tentar botar pressão no São Paulo. Não adianta o Guarani vir agora com linha baixa, esperando o São Paulo. Não. Mantenha a mesma estrutura, mantenha a mesma estratégia, tentando surpreender, tentando agredir, tentando botar pressão. Você vê que o São Paulo tem dificuldade lá atrás com os 2 zagueiros. É muita dificuldade, 2 zagueiros lentos, né? Principalmente o Léo, que é um pouco mais lento. Ele tem dificuldade. E todas as vezes que o Iago vai no 1 contra 1, tá levando vantagem. A bola parada é um ponto importante para o Guarani. Então o Guarani precisa botar pressão na primeira linha do São Paulo. E nessa estrutura de meio de campo, talvez o Rogério Ceni agora detectou, talvez ele faça alguma mudança nesse setor, porque aí é onde o São Paulo não consegue jogar. Você vê que lá na frente está o Calera, o Rigoni tenta flutuar, mas a bola não chega com qualidade. Não consegue. Por quê? Porque está bem marcado e está neutralizado aonde nasce, onde inicia as jogadas do São Paulo. Estou gostando do Guarani, Júlio. Mantenha a mesma estrutura, mantenha a mesma estratégia, bota a pressão na primeira linha, que o Guarani vence o jogo e amplia no segundo tempo, Júlio Nascimento. Golaço do Lucão do Break, o torcedor aqui, inclusive, movimenta o nosso WhatsApp, 97102-1493, é o gol que vai dando vantagem para o Guarani. O Felipe do Bonfim tá mandando aqui, pode cravar aí, Júlio, disse que eu iria cravar o São Paulo, que o Guarani venceria o São Paulo por 1-0, gol do Lucão, e é verdade, ele disse ainda no Concentração. Vai acertando o palpite por enquanto, o nosso Felipão, e ele fala aqui, ó, o Lucão Gols vai arrebentar na temporada. O Eliel está jogando tranquilo, o Alexandre do Cambuí está destacando aqui no nosso WhatsApp. E aí, Gleger, a atuação desse primeiro tempo do Eliel, falando individualmente sobre esse jogador? Eu gostei também, Júlio. Eu não fiz aqui na minha análise, né? Mas eu gostei do Eliel, tá bem posicionado. Você vê que é um jogador diferente daquele Eliel que nós vimos em outras ocasiões aí. Marca, tá chegando, vem no suporte ali com o Júlio César, né? Faz a recomposição mais rápido, né? O Daniel deve ter posicionado, ó, vai jogar de titular, só que tem que acertar por aqui, ó, né? E outro detalhe é esse Derlan, né? Como é bom jogador esse zagueiro, hein? Canhoto, muito bom jogador. O Hernando lá pelo lado direito também tá bem no jogo. O Diogo Matheus precisa aparecer um pouquinho mais, né? Sair um pouco mais, ele tem essa característica. Acho que perdeu aquele gol aquela hora lá, poderia ter feito 1-0, aberto o placar, né, naquela bola de cabeça, mas o Guarani, a primeira linha muito bem, e eu tô gostando também do Eliel com personalidade, é assim que tem que ser, esse é o caminho. O nosso ouvinte aqui, aliás, o nosso amigo, né, Edmilson, ô Lobo, tá mandando o seguinte, Júlio, na entrevista no intervalo, ali o Edmilson, nota-se que o Lucão está bem mais magro, talvez explique a boa atuação dele no primeiro tempo, inclusive o gol. Ô CH, aliás, a movimentação do Lucão me chamou a atenção. O Lucão marcando pressão, saindo da área, fazendo o pivô, servindo o Diogo Matheus, recuperando a bola na origem do gol. O Lucão do Break mais disposto e se movimentando mais, hein, CH? Foi o destaque aqui do nosso Edmilson O Lobo. Ó, que tá... O nosso Eugênio manda pro CH... Que esse ano com 8 gols fazer dancinha vai ser fácil. Primeiro gol do Lucão e foi um golaço parecido com aquele contra o Operário no Couto Pereira, bem lembrado aqui pelo nosso ouvinte, o Pastor Bisnaga. O Rafael Bosso de Barão Geraldo torcendo aqui pro tricolor mais querido do mundo e ouvindo o Batistão na Bandeirantes. Um grande abraço a todos. Júlio, não gostei do Iago, gosto mais do Lud, que joga mais do que o Diogo Matheus.
que aconteceu com o Ronaldo Alves, que nem no banco está, André do São Bernardo. Covid. Marquinhos respondeu, tá com Covid-19 e foi afastado. E tá aqui o nosso, um casal, né, Vinícius e Daniela, estão acompanhando a Rádio Bandeirantes, torcendo para o Guarani. Vai começar o segundo tempo e de volta na Bandeirantes, ele, Carlos Batista. Carlos Batista. Intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Comando de Júlio Nascimento, vamos para o segundo tempo. Saída de bola pertence ao time do Guarani, já que no primeiro tempo foi o São Paulo quem saiu jogando, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani, domina o Lucão do break, matou bonito, colocou na grama, rola para Bruno Silva, capitão bugrino, recebe, domina, rola pela direita, se manda no campo de ataque, vem para a bola, Hernando para dominar, pela lateral da grande área para Persson, de calcanhar, passe ruim. Tentou um calcanhar no fundo, entregou nos pés do jogador do São Paulo. Alguma alteração para o segundo tempo, Marcos Luiz? Não, Batista, as mesmas equipes. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola parada, falta para o São Paulo, é lá pela direita no campo de ataque, falta para o São Paulo bater, Marquinhos. Tá chegando ali o Rafinha para fazer a cobrança, é do lado direito, preocupado com Kozlinski, 1-0, Guarani vence. 1-0, golaço do Lucão do break, um gol realmente espetacular. Vai para a bola o time do São Paulo para fazer o erguimento de bola lá para dentro da grande área. Vai para a bola, tomando posição, Nicão. Autorizado, o pé canhoto, mandou na área, chega para tirar a defesa do Guarani. Sara pegou o rebote, a bola voltou, chegou, tocou, chega atrás, tira o time do Guarani, a bola volta, vem Gabriel, domina dentro do círculo central, abrindo o jogo na ponta direita para Nicão, carregou para a perna esquerda, rolou, dominou, Rigoni, limpou, vai para cima, fica difícil, a bola espirrada, Reinaldo, pé canhoto, cruzou na área, desvio, vai embora. Diego Costa, o zagueiro na área, subiu desviando, a bola saiu pela linha de fundo, pelo alto, é tiro de meta para o Guarani bater. E o Caleri também estava com ele, né, Batista, na jogada, cruzamento que veio aqui, ó, do lado esquerdo do Reinaldo, por sorte a bola passou pelo travessão, foi embora, tiro de meta para o Guarani. Gleger Zorzin, Daniel Paulista não mexeu, você mexeria para o segundo tempo, Guarani 1-0. Não, Batista, não mexeria, manteria o mesmo time, o Guarani está bem no jogo. E para você, CH, faria alguma alteração no time do Guarani para o segundo tempo? Não, Batista, não mexeria no time. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 1-0, golaço do Lucão do break, a senha é Lucão. A senha é Lucão para você concorrer a um rádio portátil pelo Instagram. Iago domina pela direita para Lucão do break. Ajeitou de calcanhar para Persson pela esquerda. Vem Júlio César. Pé direito, bateu, vai embora. Tentou de longe da intermediária, tentou dali não deu, a bola passou sem perigo na lateral do Volpe, tiro de meta para o São Paulo bater. Tentou pegar o goleiro do São Paulo no contrapé, o Thiago Volpe não levou sorte, Volpe já bateu o tiro de meta, Batista. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais.
Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @cortagbrasil. E vem Diego Costa, domina no campo de ataque, acelera, abrindo pela ponta direita para Alisson, de perna direita, cruzou na área, Bruno Silva, tira, afasta, Lucão do break, pegou o rebote, dominou, vai para cima do Diego Costa, gira, tentou a passagem, perdeu, chega Gabriel, dá o bote, toma, tira, entregando para Rafinha, o São Paulo se manda no campo de ataque, vem para a bola, tentando a passagem, Nicão atrás para Gabriel no campo de ataque, ele levanta, de perna direita na inversão da direita para a esquerda, para Rigoni, partiu pela lateral da grande área com o Diego Matheus na marcação, passou por ele, passou também pelo Perso, para Reinaldo, voltou no Rigoni, volta pela intermediária, vem para Gabriel, passe errado, chega, domina o time do Guarani, vem para Bora Madison para fazer o passe, lançamento, bola aberta na ponta, passe errado, vem Rafinha para retomar para o time do São Paulo e recua, chama Volpe, sai dominando pela intermediária com os pés, batendo rasteirinho, Léo vem lá de trás para dominar, entregando para Reinaldo, ele pisa na bola, domina e arruma, chama outra vez Léo, lá pela metade da quarta zaga, solta o jogo, vem dentro do círculo central para Diego Costa, dali para Rafinha, ele empurra na lateral, vem para a bola Nicão, a bola volta, Rafinha, ele recua, vem para Léo, domina dentro do círculo central, o tricolor se mete pela meia esquerda, vem Reinaldo para fazer o passe, conseguiu, tocou Sara, se manda, vem pela meia, puxou, arrumou, veio por dentro, não bateu, preferiu toque para Gabriel atrás, pela meia direita para Rafinha, abriu lá pela direita, rente, arrisca, lateral, vem para a bola Nicão, tocou a bola de perna direita, abriu na ponta direita, tenta girar em cima da marcação, fecha a marcação lá pela esquerda, vem Eliel, fica difícil, conseguiu fazer o passe Nicão, mas o Eliel volta para recuperar e tira. Mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do São Paulo pela direita, mas o Eliel está caído no momento em que ele tirou a bola para a linha lateral, sentiu um choque, está caído o Eliel, hein, Marquinhos? E ali passou por ele o Júlio César, né, jogador da equipe do Guarani, a disputa foi com o Nicão, atleta do Bugre, no momento em que ele acabou fazendo ali, dando chute, Batista, sem querer, o Nicão pisou no pé esquerdo do Eliel, jogador da equipe do Guarani. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Rafinha no arremesso lateral para Nicão, domina para o time tricolor do Morumbi, recua tocando, vem para Léo, domina, sai de dentro do círculo central para Reinaldo, abriu lá pela ponta canhota, vem para a bola, Rigoni dominou, rolou, São Paulo vem rondando, Guarani recua, mas com responsabilidade, faz um policiamento no ataque, na inserção do time do São Paulo no campo de ataque, vem para a bola dominando o Léo, ele trabalha, levando a bola com a perna esquerda, dali para Reinaldo recebe, dominou com o lado interno do pé canhoto, volta a bola lá pela direita, Diego Costa se mete para fazer o passe, lançou no fundo do campo, muita força, a bola saiu, foi embora em tiro de meta para o Guarani bater. Aí por sorte, né, Batista, foi com muita força, não deu para o Rafinha, fez sinal de positivo. Tiro de meta, segundo tempo, 1-0, o Bugre vence. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque do Guarani, acionado, partiu Iago, vai para a ponta canhota, tentou girar, foi para o solo. Não houve a falta, apenas o tiro de meta para o São Paulo. 8 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, Brinco de Ouro, Campinas. Lucão do Break fez um golaço. Guarani vai vencendo. Guarani 1, São Paulo 0. E por enquanto, dos chamados grandes, só o Palmeiras venceu. Corinthians empatou com a Ferroviária 0-0. Inter de Limeira ficou no empate com o Santos 0-0. WhatsApp da Bandeirantes. O Rafael, torcedor do Guarani, está acreditando que o Bugre vai fazer o segundo e com ele, Lucão do Break. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Participe, legal demais ter a sua participação conosco. Domina Sara, tentou girar, Hernando não permitiu, fechou a porta, falta para o São Paulo, lateral da grande área, falta para o tricolor bater. Matou a jogada o Hernando, até porque já tinha tomado o drible do Gabriel Sara. E a falta é perigosa aqui, Batista, pelo lado esquerdo da equipe do tricolor, o Rafinha, com o pé contrário, vai para a cobrança. 10 minutos passados, etapa final. Vem para a bola para fazer a cobrança. Rigoni para a batida na cobrança de falta. 1-0. Time do Guarani vai vencendo o jogo. São Paulo no ataque. 2 do Guarani na barreira. Partiu Rigoni, pé direito, bateu. Na segunda trave, a bola ainda viva. Sobrou para Caleri e bateu mal. Mas levou sorte porque a bola desviou, saiu, é escanteio para o São Paulo bater. Acabou batendo na zaga da equipe do Guarani, o Hernando estava por ali, o Nicão vai cobrar o escanteio. Partiu o Nicão, cobrou o escanteio no primeiro pau. Chega Bruno Silva para tirar. Lucão do Break chegou para disputar essa bola, mas ela volta, sobra com Volpe, domina pela intermediária. Enfia o jogo pela esquerda, Reinaldo de perna esquerda, aciona o ataque, vem embora, Gabriel Sara no campo de ataque, domina o time do São Paulo, volta para Reinaldo. Ele faz a armação da jogada, por dentro para Diego Costa, o zagueiro, se aventurando por dentro. Acionou Rafinha, dali para Nicão, partiu, levou para dentro da grande área, fez o lançamento para Caleri, ele fez a parede. A bola voltou, dominou o Léo, o zagueiro está lá na frente, armando o time do São Paulo para Reinaldo. Reinaldo está por dentro, ele recua, chama Léo, zagueiro domina na intermediária, adversária, abriu para Rigoni, pé canhoto, cruzou na área, chega Hernando de cabeça, tira, mandou para fora, para a linha lateral e arremesso pela esquerda, já cobrou arremesso, Reinaldo, levantamento na área, chega lá atrás, tira Derlan, reboteada, a bola sobre o Comperson, tocou na frente para Lucão do Break, voltando para Bruno Silva, ainda mais atrás, sai lá atrás Derlan, com dificuldade, toca, erra, pegou Diego Costa, vem o time do São Paulo, abriu pela direita, se manda Alisson, girou em cima da marcação, tocou por dentro para Gabriel Sara, recolheu na perna direita, abriu na ponta direita para Nicão, não cruzou, preferiu tocar para Sara, enfiou na área, vem Derlan, afasta, tira, a bola voltou no Sara, ele toca para Gabriel, levantou na área para Reinaldo, foi dominar, não conseguiu, a bola escapou, saiu. E estava nela Kozlinski, mas a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Alguma vez, assim, lá no torneio da Cana, quando você tentou o domínio da bola, você deu um toquinho a mais, Batista? Sim, sempre eu dava um toquinho a mais e invariavelmente ela saía pela linha de fundo. Entendi, tá certinho. Torneio da Cana, um campeonato muito importante, assim, nível de importância, mais ou menos como a Libertadores. Ah, tá explicado. Então, Batista. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Júlio César dominou pela lateral da grande área, olha o Guarani, cruzamento na área, na sobra da defesa do São Paulo, sobrou com Bruno Silva para Diogo pela direita, Diogo Matheus meteu no fundo, vem para a bola Iago, ameaçou, girou em cima do Reinaldo, preparou o cruzamento, um toque a mais,
Deu um tapa, chega tirando lá atrás, afasta a bola, vai embora. Gabriel fez o desvio, a bola saiu em escanteio para o Guarani bater. O Iago levou uma bronca ali do Júlio César pela demora na tentativa do cruzamento. E levou sorte porque quando fez o Gabriel tocou por último. Ganha escanteio, o Guarani não tem pressa nenhuma. Diogo Matheus vai bater. Diogo Matheus vai para a bola, para a cobrança de escanteio. 14 minutos, etapa final. Estádio Brinco de Ouro, Guarani vencendo. Zagueirada Bugrina na área. Partiu Diogo Matheus, pé direito, levantou, bola alta. Subiu, toque de cabeça lá dentro da grande área. Iago, a bola tocou na defesa, a bola volta, tira, afasta lá atrás. O cinturão de defesa do São Paulo, a bola volta. Verso o último homem do Guarani, fazendo uma partida tática lá atrás. Recua para Kozlinski, ele levanta no campo de ataque, bola aberta para Júlio César. Recolhe, domina, ajeita na perna direita. Preparou o chute, disparou pro gol. Pega a Volpe. Batida de perna direita, da esquerda, Júlio César. Um tiro seco. Volpe pegou, agarrou, a bola colou nos braços dele e não soltou, Marquinhos. Dá pra dizer que se não fosse o Volpe, o Guarani já estaria vencendo por 3-0, né? Porque segurou essa do Júlio César e também segurou aquela do próprio Lucão do Brey, que é autor do gol, Batista. Grande abraço pro Paulo Henrique, Paulinho da pizzaria. Grande abraço, meu amigo. Tá curtindo o som da Bandeirantes. Vibrando com o Guarani que vence o jogo. Placar de 1-0, gol do Lucão do Break. Vem pra bola lá atrás, Kozlinski tira, sobra com Persson dentro da grande área, apertado, tocou para Diogo Matheus, ele com dificuldade escorregou, mas deu contra o recado, tirou, a bola sobra com o time do São Paulo. Vem lá atrás, Léo, domina o zagueiro, tocando para Diego Costa. São Paulo mantém um estilo de jogo lá na frente. Vem dominando o Rafinha pela meia direita, prepara para fazer a enfiada de bola na inversão da direita para a esquerda. Passe muito ruim do Rafinha, hein? E o Patrick vem aí, tá no aquecimento, e também o número 25, que é o Rodrigo Nestor. Tá saindo o Gabriel, 15, para a entrada do Rodrigo Nestor com a número 25. E o Patrick também vai entrar com a número 88, a outra modificação que será processada pelo técnico Rogério Ceni, Batista. Deixa eu ver só quem vai sair para a entrada do Patrick com a número 88. Sai o Nicão. Sai o Nicão, entra o Patrick. E a outra alteração? A outra alteração, acabou saindo o Gabriel para a entrada do Rodrigo Nestor com a 25. 25 para Rodrigo Nestor. As duas primeiras alterações do Rogério Ceni. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Placar de 1-0, golaço do Lucão do Break. Aliás, a senha é Lucão, hein? Você quer ganhar um rádio portátil, é pelo Instagram. Só entrar, @Rádio Bandeirantes Campinas. É o Instagram da Rádio Bandeirantes. Lá tem um post, tem uma foto minha segurando o rádio. Você vai curtir o post, seguir a página, indicar um amigo e fazer um pequeno comentário colocando a senha Lucão. Lucão é a senha. Vem pra bola, Patrick, pé canhoto, São Paulo, levantamento na área, desvio de cabeça, Caleri, a bola saiu, foi embora, tiro de meta pro Guarani bater. Caleri queria um toque do jogador do Guarani, né? Mas não tem nem o que reclamar, ele tocou por último na bola, só tiro de meta. Ô Batista, o funcionário pode participar aí, não? Porque eu tenho até uma frase. Não entendi. Não posso participar do sorteio? O funcionário não pode, Batista? Não pode, infelizmente não pode. Entendi, tá certinho. Daqui a pouco você vai concorrer a um rádio portátil dentro do Jogo Aberto. Hoje com o comando de Júlio Nascimento. Os donos da bola de segunda a sexta-feira às 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Vem Sara, domina o São Paulo, pé direito, bateu Kozlinski.
Chega, pega um tiro rasteiro, rasante, difícil, mas o Kozlinski pegou o Marquinhos. Você descreveu bem, Batista, e com um detalhe a mais, né? Tinha um perigo porque se a bola quica antes, com certeza teria dificuldades o Kozlinski para fazer a defesa. Olha o Guarani aí. O time do Guarani tentou penetrar na defesa do São Paulo, mas fechado lá atrás, tira, afasta, vem Léo. Domina no campo intermediário, o time do São Paulo perde o jogo no estádio Brinco de Ouro, rola, rasteiro, escapa. São Paulo pela ponta canhota, domina, tenta levar Alisson. Ele volta com o Reinaldo, Reinaldo vem por dentro, vem pela meia. Chega marcando lá pelo setor direito, Diogo Matheus. A bola pela esquerda no campo de ataque, veio na bola, Lucão do break, deu o bote, roubou, tocou para Iago. Ele se manda, vai embora, escapa o time do Guarani, vai pra cima, serpenteou, passou pela marcação, rolou pra Persson, falta nele. Ele fez o corte no zagueiro e foi aterrado, falta nele. Olha, a pancada foi forte, balançou até o bigode dele, hein, Marquinhos? Ah, tirou até um pelinho ali, viu, Batista? E tá caído o Persson, a falta foi do Rodrigo Nestor, que entrou há pouco e tá chegando ali. Tem o Diogo Matheus, que pega muito bem na bola, tem o próprio Bruno Silva, preocupado, o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo. Falta para o Guarani bater, 19, quase 20 da etapa final. 20 minutos, está marcando o eletrônico da Bandeirantes. Antes da falta, o Guarani vai processar 2 alterações. Iago é uma, vai embora para a entrada do Ronald com a 99. Iago vai embora, entra Ronald com a 99. E a outra alteração, Batista, está saindo o Madison com a número 8 para a entrada do Giovanni Augusto com a número 10, estreando com a equipe do Guarani. 2 alterações. Giovanni Augusto, qual o número dele? 10. Número 10 para Giovanni Augusto, entrando, portanto, no time do Guarani. E entrando também o Ronald. É falta para o Guarani bater. Tomando posição, a equipe do Guarani vem para a bola, momento de grande expectativa. Os laterais ali, né? Diogo Matheus e Eliel. Tomando posição, barreira compacta na frente da risca da área. Partiu Diogo Matheus, pé direito, bateu, é gol! Gol! Passado o segundo tempo, cobrança de falta pela meia direita, com 5 na barreira, Diogo Matheus partiu, foi pra bola de perna direita e bateu de forma magistral. A bola entrou no entroncamento do travessão com o poste. Um golaço, golaço. A bola entrou onde a coruja faz o ninho. Inapelável pro Volpe. Diogo Matheus, camisa 13, faz a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Lembrando os grandes cobradores de falta. Diogo Matheus eterniza a sua imagem cobrando uma linda falta. Uma imagem sacra de determinação e coragem. Um dos protagonistas do jogo, Diogo Matheus marca, mandou a bola no fundo do gol. Diogo Matheus, 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 camisa 13. Ele, o autor do gol, mandou a bola na rede, ela fez chuar, amplia no brinco. Guarani 2, São Paulo 0 e a torcida vibra, vibra, da pele até o osso.
abraço, dali Guarani, dali Bugre. 2 Guarani, 0 São Paulo. Marcos Luiz e o detalhe. E na sequência aí, jogada a favor da equipe do São Paulo. Depois desse lance, o árbitro acabou marcando ali, Batista, pênalti para a equipe do São Paulo. Tá ali o Reinaldo perto da bola para fazer a cobrança, hein, Batista? E aí, Gleger, esse pênalti pro São Paulo, houve? Batista, eu acho que houve sim. Foi calçado ali o Reinaldo, né, numa jogada do Ronald que acabou de entrar, né? Foi ali e fez. Ele tentou num primeiro lance, o juiz deu a sequência, o Reinaldo foi pro fundo, ele calçou o Reinaldo, pênalti. E me parece que foi, já o VAR já deu ok ali, ó. O Reinaldo já tá posicionado. E pra você, CH, houve pênalti? Pra mim, houve o pênalti. É pênalti pro São Paulo bater. Reinaldo sai da área, fica na meia-lua frontal, a grande área, arma, perna canhota, mãos na cintura. Kosalinski fica no meio do gol. Autorizado. Vai pra bola, Reinaldo. Toma posição, arma, perna esquerda, vai pra bola. E o árbitro não marcou o pênalti. É, a determinação ele marcou, ali. Desmarcou, né? Ele marcou e desmarcou, diz que o VAR falou que não houve ali o lance a favor da equipe do São Paulo. Havia impedimento. Isso aí, Batista, marcou. Impedimento, estava impedido. Portanto, o bandeira, Wilson de José Coelho, foi quem marcou, portanto. E ele vai dar um cartão amarelo, provavelmente por reclamação, né? Por reclamação, porque não houve nenhum lance que pudesse levar. E o cartão foi pro Hernando, Batista? Derlan. É isso. Cartão pro Derlan. Derlan, né? Aliás, Derlan, 34. Eu não vi nenhum lance. Só pode ser por reclamação ou então por ter chutado a bola longe, alguma coisa assim. Os jogadores precisam se inteirar de que existe o VAR. Então, no momento em que o árbitro marca o pênalti, esse desespero, essa xingação, esses impropérios que os jogadores ficam falando para o árbitro, eles são desnecessários e eles podem prejudicar. Por exemplo, no caso do Derlan, tomou o cartão de graça. E aí o VAR foi checar, na checagem entendeu, viu lá que tinha um jogador impedido. E desta maneira, é evidente, né, o Guarani se safou da cobrança do pênalti, mas o saldo foi negativo, porque teve um cartão amarelo para o Derlan. O zagueiro fica pendurado no jogo. Então tem que tomar cuidado assim, numa situação como essa. E vem o time do São Paulo. Se manda, Rigoni, pé canhoto, levantou, bola cruzada, subiu, toca, vai embora pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. E ali o Kosalinski tá usando um pouquinho da experiência, né, Batista? Pra segurar, pra acalmar o elenco do Guarani, que tá meio nervoso. 2-0, o Bugre vence. 2-0, o time do Guarani vai vencendo o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar é justo em CH. Batista, é correto, porque o Guarani veio para o segundo tempo justamente para armar uma arapuca para o São Paulo, que tem muita posse de bola, mas lances capitais, difíceis, perigosos, São Paulo não teve não. E no contra-ataque teve a falta, o segundo gol. Ainda bem que não saiu o gol do São Paulo, que diminuiria a vantagem do Guarani. Eu acho que o time está suportando bem fisicamente. Eu acho até que o São Paulo tem muita posse de bola. O Guarani precisava jogar um pouquinho mais, mas aí entra o aspecto físico. Então, para a primeira partida, tá bom demais. O que resta saber se o Guarani vai suportar para segurar essa pressão do São Paulo. O jogo ainda não está definido. 2-0, ainda não está definido, disse Carlos Henrique, o bate pesado. E para você, Gleger Zorzinho, o jogo não está definido. E também fala um pouco a respeito desse pênalti, porque o time do Guarani está controlando bem, né, o ataque do São Paulo. Deu um vacilo e ainda bem que tinha um jogador impedido, hein, Gleger? Exatamente, Batista. Pênalti foi, né? Ele foi calçado ali, o jogador de São Paulo. Foi pênalti, sim. A estratégia do Guarani é baixar as linhas, esperar o São Paulo. Eu não correria esse risco, né? Você vê que ele faz algumas substituições até para oxigenar um pouco o time, mas o Guarani é muito defensivo nesse momento.
Eu dizia no intervalo, tem que botar pressão. Bota pressão no time do São Paulo. Faz o segundo gol. Conseguiu fazer o segundo gol. Mas não dá para vir jogar atrás. Falta o quê? Nós estamos aí com 29 minutos no segundo tempo. Tem muito jogo pela frente. Aí toma um gol, o São Paulo vai querer vir para cima. Então, é claro, é manutenção de resultado, mas não pode arriscar. Placar de 2-0, o time do Guarani está vencendo no estádio Brinco de Ouro. Na estreia do Paulistão 2022, agora um escanteio para o São Paulo bater. Vai para a bola se preparando, Rigoni, autorizado, coloca a bola no quarto de círculo. Os zagueiros do São Paulo na área do Guarani, levantamento na área, chega tirando lá atrás Lucão. A bola volta reboteado, São Paulo pela direita, insiste, vem Nestor, toca na ponta direita, levantamento, a bola cruzada, vem pra dentro da grande área, chegou Patrick, dominou, rolou, Reinaldo, pé canhoto, bateu, bloqueada, a bola sobrou, vem Ronald pra tirar, a bola volta com o time do Guarani, chegou, tentou dominar, não conseguiu, lá atrás Giovanni Augusto, a bola sobrou com o Perso, perdeu, recuperou o time do São Paulo, Patrick entrou na área, pé canhoto, levantou a bola cruzada, Rigoni de cabeça, pega Kozlinski, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. E no momento em que ele praticou a defesa, Batista, deu pra ver ali que um jogador do Guarani desabou, me parece o Eliel. A gente vai checar daqui a pouquinho e é uma situação que começa a preocupar o técnico Daniel Paulista, principalmente pelo desgaste físico dos atletas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passado o segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Brinco de Ouro, Guarani vence 2 golaços, um do Lucão do break, outro bola parada, Diogo Matheus também um golaço. Guarani 2, São Paulo 0, Júlio Nascimento. Mais cedo, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil empatou com o Equador 1-1. No grupo A do Campeonato Paulista, momentaneamente, o Guarani assume a liderança com 3 pontos, seguido por Corinthians com 1 ponto, Inter de Limeira também 1 ponto, e o Água Santa, o único time no grupo que ainda não pontuou. Bandeirantes AM 1170 e FM 85,7, faixa estendida para Campinas e para Ribeirão Preto em AM 1270. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vai mudar o Guarani, hein, Marquinhos? João Vitor está pronto para entrar, para estrear com a camisa do Bugre, com a número 28. Deixa eu ver quem vai sair ali. Vira para cá, por favor. Muito obrigado. Tá saindo, portanto, o número 36, o Eliel. Aquele lance que eu falei para você que o Eliel desabou. Então muda, entra João Vitor com a 28, sai Eliel 36. Eliel é lateral esquerdo, João Vitor vai entrar na zaga. E aí ele vai deslocar um zagueiro, único canhoto do time, né? Derlan. Que é o Derlan, vai para a lateral esquerda. É isso, Gleger? Exatamente, Batista. O Derlan tem como característica, né? Já jogou como lateral esquerdo, deve ser deslocado ali e o João Vitor vem para suprir ali o miolo de zaga ao lado do Hernando. Bom, e aí, CH, o que muda no time do Guarani com estas alterações? Pode falar das 3, né? Entrada do Giovanni Augusto, o Ronald e também agora o João Vitor. O principal objetivo do técnico do Guarani, o Daniel Paulista, é oxigenar o time, Batista. Tem vários jogadores cansados. O Giovanni não entrou bem, não é? Tá perdidão ainda, a gente percebe que ele tá lento, não é? Na frente também, efetivamente, não houve com a presença do Ronald, por enquanto, um bom performance. Enfim, o Guarani está administrando. É o que dá para fazer no momento. De característica tá para ver muito pouco. O que o Guarani precisa agora é ter atenção na marcação e suportar a partida, o que resta dela na parte física. Ainda não está definido o resultado. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
E daqui a pouco, assim que a bola parar, vai começar aqui na Rádio Bandeirantes, jogo aberto hoje com o jornalista Júlio Nascimento. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você, pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço para você. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Reinaldo vem na esquerda, levantamento na área, Caleri de cabeça, é gol! Gol do São Paulo! Amado clube brasileiro. Descida do São Paulo pela esquerda com o Patrick. Ele levantou a cabeça, meteu o pé canhoto, levantou na área, um passe. Subiu o Caleri de cabeça. Especialidade dele, meteu a testa na bola e jogou no fundo do gol do Guarani. Caleri, cabeçada fatal, cabeçada letal para diminuir para o São Paulo. Coloca o São Paulo de volta no jogo. Caleri, camisa 9, Guarani 2, São Paulo 1. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. A grande pergunta é, Batista, por que o Bruno Silva deixou o jogador Patrick livre de marcação e sequer deu bote? Poderia ter matado a jogada fazendo a falta. Deixou o Patrick fazer o cruzamento e no meio da zaga quem apareceu? O Caleri, sozinho, de cabeça, não deu para o Kozlinski. Diminui para o São Paulo, Caleri foi na rede. Guarani na frente, 2-1. CH, você falava que o jogo não estava definido. Gol ruim, hein? Aliás, nenhum gol é bom, mas coloca o São Paulo de volta para o jogo em CH. Todo mundo bobeou do lado direito ali, né, Batista? O Ronald entrou muito mal, ele não tá ajudando o lateral Diogo na marcação, teve que sair o Bruno Silva na caça também pelo lado. Não deu conta, o jogo não está definido. E teve outra coisa, para arrumar o setor esquerdo, o Elial não suportou o fato de ter tirado o Derlan do miolo de zaga, também colocando o João Vitor, deu uma desarrumada. O Guarani só está marcando e o São Paulo está com quase 70% de posse de bola, com uma diferença. No primeiro tempo o Guarani ainda jogou um pouquinho, no segundo tempo o time arriou fisicamente. Agora esperar o que vai acontecer, mas repito, o jogo e a partida não está, o resultado não está definido. Nesse momento o São Paulo é melhor. Domina Diego Costa, vem o time do São Paulo pela direita, entregando, soltando lá pelo setor direito para Marquinhos. Ele volta para Rafinha, Rafinha para Léo, Léo recolhe, toca a bola pela meia esquerda, vem para Alisson, virando outra vez pelo lado esquerdo, se mete no campo de ataque. Léo, zagueiro, está solto pela canhota, volta no Alisson, ele recua, entregando para Diego Costa, ele perto da direita, acionando o ataque, se manda, vem para a bola o time do São Paulo, vai para a bola, Marquinhos dominou, rolou da direita para a esquerda para Reinaldo. Reinaldo trabalha na perna canhota, vira o jogo para tentar dominar atrás para Patrick. Patrick outra vez para Reinaldo. Pé canhoto, bateu cruzado. Tocou em Diogo Matheus, vai embora para fora pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo bater. O próprio Rogério Ceni está pedindo aqui, tanto para o Patrick como para o Reinaldo, para jogar no costado do Diogo Matheus. Olha o São Paulo de novo aí, Batista. Cruzamento na cobrança de escanteio, vem para a área, chega Giovanni Augusto, vem para disputar pela direita. Tocou para Diogo Matheus, voltou para Giovanni, ele perdeu a bola, não entrou bem, não. Giovanni Augusto, a bola vai para a linha lateral. É novo arremesso para o São Paulo bater pela esquerda. Saiu Gabriel Sara, entrou Marquinhos no time do São Paulo.
Vem pra bola, Nestor, domina pela esquerda, recuando, entregando, soltando pra Léo. Léo pra Diego, vem pra bola, ele domina, tocando pra Patrick pela meia direita. O São Paulo vai pro campo de ataque, Rafinha domina. Vem pela meia, volta no Diego, outra vez pra Patrick pela meia canhota. Recolhe pra fazer o passe na esquerda. Vem Léo, dominou, rolou no corredor pra Patrick. Patrick toca na frente pra Caleri, autor do gol do São Paulo. Ele vem rasgando o pênalti, está caído, reclama da falta, manda seguir o árbitro para Patrick, dominou, rolou para Marquinhos, limpou na entrada da grande área, preparou o tiro e bateu, vai embora por cima. Saiu, vai embora, é tiro de meta pro Guarani bater. Só confirmando que o Sara saiu com a 21, Marquinhos entrou com a número 17, ele que chutou a bola agora, Batista. Placar de 2-0, tá ganhando, aliás 2-1, o time do Guarani está ganhando o jogo. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E aí, Gleger, esse gol tomado pela equipe do Guarani, até que ponto compromete uma vitória que estava nas mãos do Guarani? Batista, nós estamos aproximando aí dos 40 minutos, tem muito jogo pela frente, o São Paulo está com tudo em cima, né? Busca as jogadas principalmente de linha de fundo, porque o Caleri é um jogador que tem muita presença de área e o Guarani se desorganizou, né? Olha aí, ó, vai lá, Batista. Domina o São Paulo, limpou, partiu pé direito, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, o Alisson deu uma cacetada na entrada da área. Voou Kozlinski, mas não ia chegar. É que a bola veio fazendo uma curva pra fora. Pra sorte do goleiro Bugrino, é tiro de meta pro Guarani bater. Dá pra dizer assim que a bola veio serpenteando, hein, Batistão? Sim. E aí a alteração, saiu Rigoni 7, entrou Éder com a 23. Alteração, mais uma no time do São Paulo, 23 para Éder no lugar de Rigoni. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos. Vem embora o time do Guarani, dominou, entrou na área, Júlio César tentou cruzar, Volpe ficou no meio do caminho, chega lá atrás para tirar Reinaldo. Tirou, bateu, lançou na frente para Patrick, domina, entrega para Alisson, ele sai da marcação, recebe, bate a bola de perna direita, inverte da esquerda para a direita, bola aberta para Marquinhos. Marquinhos entrou colocando veneno no jogo, lançou para Éder na entrada da área, chega na marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para cobrar, autorizado, cobra, tem pressa, Rafinha toca o jogo, domina, tentando a passagem no campo de ataque, vem Patrick para Alisson, por elevação, colocou na área, Kozlinski chega para pegar, falta nele. O árbitro parou, marcou falta e um jogador, um zagueiro ficou caído, hein, do Guarani. Me parece o Derlan que está caído por ali e quem cometeu a falta há pouco foi o Marquinhos, né, que entrou na equipe do São Paulo, Batista. Bem, eu falava aqui da Cortag, só para completar, acesse cortag.com.br, siga no Instagram, Cortag, @Cortag Brasil. Pois não, Gleger, concluindo aí o seu raciocínio. Então, Batista, o Guarani desorganizou, né? Desorganizou a entrada do João Vitor no lugar do Eliel. Ele deslocou o Derlan lá pro lado esquerdo e a gente percebe a dificuldade que está tendo o Guarani, principalmente na recomposição. O meio de campo também cansou, né? O Giovanni Augusto entrou muito mal no jogo e o Guarani está dando campo para o São Paulo. O Guarani corre uns riscos totalmente desnecessários no segundo tempo. Desde o início da segunda etapa, o Guarani com uma estratégia defensiva, dando campo para o São Paulo, dando posse de bola para o São Paulo. Corre sérios riscos o Guarani tomar o gol de empate, viu, Batista? Placar de 2-1, o time do Guarani segue vencendo 42 minutos, etapa final do jogo. São Paulo tenta o contra-golpe, errado no rebate, sobrou reboteada com Giovanni Augusto, domina soltando para Persson, recebe, domina soltando, Lucão do break, pé direito, bateu, mas agora pegou fraco.
E o Volpe em 2 tempos pegou com firmeza, hein, Marquinhos? Amorteceu na primeira, segurou na segunda, tentou surpreender o Lucão do Break, mas não deu. 2-1 São Paulo. 2-1, Guarani vai ganhando no São Paulo. Domina o time tricolor do Morumbi. Reinaldo vem pela esquerda, vai se metendo no campo de ataque, rola rasteirinho para Patrick. Patrick recebe a marcação de Bruno Silva por trás, é obrigado a recuar. Chamou Léo. Léo dominou, engraça no campo de ataque, vem trabalhando o jogo, rolando pela esquerda, entregando para Reinaldo, volta no Léo, ele vai recuar, sem opção de jogo ofensivo, chama Volpe, vem dominando pelo campo intermediário, recolhe para fazer passe, entregando na frente para Diego Costa, abriu na lateral para Marquinhos de perna esquerda por elevação no fundo, tocou mal, a bola saiu pela linha de fundo, pois não. Daqui a pouco o Wellington, 34 no São Paulo, e no Guarani serão 2 alterações, Maxwell com a 71 e o garoto Caio com a 80, as 2 modificações que serão processadas pelo técnico Daniel Paulista. Mais um chamado. Enquanto não confirma o chamado, está saindo, portanto, o Júlio César, 7, para a entrada do Maxwell Paulista, 71. Maxwell com a número 71 vai para o jogo. Quero ver a outra alteração para a entrada do garoto Caio com a número 80. Aliás, o Caio na Copa São Paulo, muitos elogios para o Caio, atleta que está entrando agora com a camisa do Guarani. Saiu o Júlio César, portanto, né, Batista, para a entrada do Maxwell. Só não consegui ver quem saiu para a entrada do Caio. E no São Paulo saiu o meia dúzia Reinaldo para a entrada do Wellington com a número 34. Reinaldo foi embora, o Wellington 34. Qual o número do Caio, Marquinhos? 80. Número exótico, diria, do Pinheiro. 80 para o Caio. Tá aí a alteração, mais uma no time do Guarani. Saída, portanto, do Júlio César. E saiu o Persson, viu, Batista? Saiu para a entrada do Caio, isso aí. Só confirmando então, saiu o Persson e entrou o Caio. Tá, então saiu o Eduardo Persson e entrou o Caio. Entrou o Caio. Isso, aí saiu o Júlio César e entrou o Maxwell. Ok? Lucas Venuto não entrou. Não, Lucas Venuto não. Lucas Venuto não. Vem pra bola, domina o time do São Paulo. O árbitro para marcar uma falta. João Vitor tá jogando ali pela esquerda no campo de defesa. Mais 6. Portanto, mais 6 ou mais 8? 6, né? 6. 6 minutos. Bom, CH, falando aí das alterações do técnico Daniel Paulista. Tudo para oxigenar o time, né? Eu acabei em determinado momento te chamando justamente para falar, sem queimar o jogador, hein? Que eu tenho uma grande expectativa, sabe jogar futebol, do Giovanni Augusto, mas ele entrou andando, né? Ele entrou cansado, então era melhor ficar no banco de reservas para avisar o Daniel, não tenho condição de atuar, porque desse jeito aí, né? Querendo dar filigrana na bola, não correndo, não combatendo, não aparecendo para o jogo... Não pode carregar 10 o Guarani, não. Repito, não estou queimando o atleta. Mas um cara do alto da experiência dele, do jeito que o jogo está pegado e difícil para o Guarani, o cara tem que pelo menos 20 minutos correr. Então, se ele não aguenta jogar 20 minutos correndo, ele que falasse para o Daniel Paulista, professor, por favor, não me coloque porque eu não tenho uma mínima condição de jogar. Lamentável comportamento físico do Giovanni. E olha que ele não está aí nem 25 minutos jogando no segundo tempo. E tomou o cartão Kozlinski. O João Vitor estava caído. E aí o árbitro não autorizou o departamento médico em campo. E o Kozlinski foi lá para ver o que é que estava acontecendo. O Luiz Flávio entendeu que ele estava fazendo cera. Foi lá e deu cartão amarelo para o Kozlinski. Não entendi que era lance para cartão amarelo. Você está tendo algum tipo de cera, só acrescentar no cronômetro dele, nenhum problema, né? Aí deu o cartão para o goleiro do Guarani, está amarelado, portanto, o Kozlinski. Domina o São Paulo, tenta a saída, vem Maxwell, toca a bola na frente, escapou, Ronald dominou, rolou de lado, não bateu, prefere o toque pro Lucão do Break, abriu na lateral, Diogo Matheus se manda lá pela ponta, recebe, ajeita na perna direita, gira em cima da marcação, tentou escapar, vai pro solo, a bola saiu para a linha lateral.
A bandeira assistente pegou ali a saída pela linha lateral em arremesso para o São Paulo bater do campo de defesa. Neuza Inês Balk, assistente número 1. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E vem, Patrick domina, faz o lançamento, entregando para Diego Costa. Zagueiro toca para Marquinhos lá pela ponta direita, ele sai da lateral, vem por dentro. Arma o time do São Paulo, tocando para Patrick, abriu na ponta canhota para o Wellington. Ele recolhe em cima da marcação, chega Ronald na marcação, na pressão, a bola escapa, sai, toca nele, é arremesso lateral. Vem pela esquerda o Wellington para fazer a cobrança para o time do tricolor do Morumbi, já cobra, toca atrás pelo lado esquerdo para Léo, o zagueiro está lá na frente do campo de ataque, 2-1, time do Guarani vence o jogo. Diego Costa, neste momento o time inteiro do Guarani no campo de ataque, faz ocupação militar, recolhe, domina Diego, abriu para Marquinhos lá pela direita, rente, arrisca a lateral, a marcação é apenas a distância, vem dominando Marquinhos, volta, bola curtinha, toca para Diego Costa ainda mais atrás, Volpe, o goleiro está dentro do círculo central, toca a bola pela direita para Diego Costa, perna direita, tentou passe, erra completamente. Mandou torto, sem rumo pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. E aí o Rogério Ceni vai ao desespero ali à beira do gramado, tentando orientar o São Paulo. E quem acabou aplaudindo a jogada, principalmente do Maurício Kozlinski, foi o capitão Bruno Silva. 2-1, Bugre vence no Brinco. 2-1, o time do Guarani vence na estreia do Campeonato Paulista. Tem jogo pela frente, 6 minutos no additional time. Tem jogo pela frente, vai ter que se superar o time do Guarani. São Paulo vai com tudo nesta reta final. Se segura o time do Guarani. São Paulo quer o empate a todo custo no estádio Brinco de Ouro. Mas o Guarani tem o contragolpe, domina. Giovanni Augusto recolhe no campo de ataque, dá um tapa na bola dentro da grande área. Maxwell, pé direito, bateu por cima pela linha de fundo. Teve a chance o camisa 71, entrada na área, bateu firme, mas a bola subiu, saiu em tiro de meta para o São Paulo bater. Ele que na pré-temporada do Guarani acabou fazendo 3 gols em um jogo treino, arriscou com a perna direita, sem sucesso, a bola saiu, tem pressa o São Paulo. Bruno Silva já toca a bola lá pela direita, mas vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o São Paulo cobrar pela esquerda. A partida vai terminar aos 51. Faltando 30 segundos para acabar. São Paulo no ataque. Levantamento na cabeça do Caleri. Entrada na área. A bola vai à linha de fundo. Vem Derlan. Chega para afastar. Tira. Jogou para fora, para a linha lateral. Um bocadinho a mais para explodir. O canto, o grito de guerra do torcedor do Guarani no estádio Brinco de Ouro e em todo o Brasil. Arremesso cobrado, o time do São Paulo domina com Marquinhos lá pela direita. Se segura o Guarani. Apita o árbitro. Termina o jogo. 3 pontos da sacola. Lucão do Break faz a festa e vai jogar a camisa pra galera. Lucão do Break marcou um golaço aqui no estádio Brinco de Ouro. Outro também, gol de falta, um golaço do Diogo Matheus. Lucão do Break faz a festa com a torcida bugrina. A torcida vibra, da pele até o osso, uma vitória de marca, 3 pontos na sacola e a moral pro começo do Campeonato Paulista, tombando um gigante, campeão do mundo, o atual campeão paulista, campeão da Libertadores, o gigante São Paulo, tomba dentro do chão sagrado do Brinco de Ouro. 2 golaços na técnica, na habilidade, na qualidade. O Guarani tomba o São Paulo e ganha o jogo. Começa bem, começa com o pé direito o Campeonato Paulista. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro. Aliás, hoje
substituindo o Edu Pinheiro. Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Vitória imponente, maiúscula do Guarani no Brinco de Ouro contra o São Paulo. 2-1 no jogo que só valiam os golaços. Primeiro com o Lucão do Break, depois com o Diogo Matheus. Vitória importantíssima do Bugre para começar com o pé direito a Série A1 do Campeonato Paulista de 2022. Uma análise inicial dos comentaristas sobre essa importante vitória do Guarani. Gleger Zorzin com o Lucão do Break inspirado, gol de falta de Diogo Matheus. O Guarani já soma os seus primeiros pontos da competição, Gleger. Sem dúvida nenhuma, né, Júlio? Apesar de ter corrido sérios riscos aí no final da partida, após ter tomado o gol do Caleri, né, que fez 2-1, mas o Guarani fez um primeiro tempo que mereceu, né? Mereceu o resultado. Jogou muito bem, né? Alguns destaques positivos, o caso do Lucão do Break, né? O próprio menino Iago, que eu gostei também da movimentação, acho que é interessante, acho que a sequência vai fazer bem a esse jogador, né? O Júlio César jogando bem também, articulando. O posicionamento dos 3 volantes iniciais foi muito legal. Gostei do Madison, é um bom jogador também. É claro que ainda o Daniel, a gente percebe, né, que a escalação, a não escalação do Giovanni Augusto, nós vimos aí na partida, né? Foi muito mal, tá sem ritmo, tá fora de forma, né? E aí o Daniel vem com 3 volantes e eu gostei do posicionamento. Fez 1-0, voltou para o segundo tempo um pouco mais retraído, mas eu estava aqui fazendo uma análise, né, uma retrospectiva, e o Guarani, o ano passado, nas mãos do próprio Daniel Paulista, em algumas partidas, fazia o resultado e vinha aqui atrás. Esperava, né? O Daniel costuma dizer, não, nós conseguimos sofrer, soubemos sofrer. Eu não gosto muito desse termo, mas foi o que aconteceu com o Guarani hoje, né? Deu a bola para o São Paulo, veio aqui atrás, baixou as linhas e segurou o resultado e ganhou a partida. O que vale é os 3 pontos. Ainda mais nesse início, né? Enfrentando um dos grandes. No planejamento de pontos, você nunca coloca esses pontos aí. O que vier é lucro. E o Guarani sai 3 pontos, larga muito bem, vence o jogo contra o São Paulo, mesmo mostrando algumas falhas, mesmo mostrando uma certa desorganização no momento da substituição, o Guarani venceu a partida. Aí o Daniel vai ajustando, né? Vai ganhando alguns outros reforços, vai equilibrando o elenco no aspecto físico e isso vai andando bem durante toda a competição, que é curto, o Campeonato Paulista é muito curto, mas o Guarani realmente hoje fez um bom jogo, ganhou a partida, apesar de ter demonstrado, repito, algumas deficiências em alguns setores. Você vê que as substituições não surtiram efeito, muito pelo contrário, né? Trouxeram o São Paulo ainda mais para cima. Mas eu gostei do resultado, eu gostei do posicionamento do primeiro tempo e acho que para início, Júlio Nascimento, ouvintes, torcedores do Guarani, foi muito bom pelo resultado. Larga com 3 pontos, vencendo o São Paulo, que era o favorito antes de começar o jogo. Carlos Henrique, vitória do Guarani contra o São Paulo, 2-1, Lucão do Break e Diogo Matheus comandando os primeiros 3 pontos da equipe do Bugre, CH. Olha, eu não criei nenhuma expectativa porque eu não sabia que condição o Guarani se apresentaria. Eu fiquei surpreso positivamente. O Guarani suportou 75% fisicamente do jogo com qualidade. Correu, se dedicou, um time aplicado. Enquanto teve fôlego, o São Paulo não fez nada na partida, incrivelmente. Com um time ainda em formação, o Guarani mostrou personalidade, tranquilidade, e ele sabia, enquanto teve preparo físico e fôlego, os jogadores sabiam e executaram o que combinaram para esta partida de maneira muito eficiente. Fez 1-0, no segundo tempo o treinador com certeza já tinha dados suficientes para saber que o time ia sofrer fisicamente, e sofreu, foi o que aconteceu, mas é o que tinha para hoje. Não adianta eu ficar aqui criticando o que aconteceu no segundo tempo, 71% de posse de bola para o São Paulo e as chances criadas, porque nitidamente quem assistiu o jogo viu que fisicamente o time arriou. E para piorar, os jogadores que entraram não entraram bem observado pelo Gleger.
Agora, sabe o que me deixa extremamente chateado em alguns momentos? É que o cara, eu estou falando do Giovani, também estou falando desse menino que entrou, o Richard, eles minimamente tinham que correr. O Lucão, morto, marcando saída o campo inteiro, o jogo inteiro, com 85 minutos do segundo tempo, ele estava dando pique para marcar a saída de bola. O Lucão que pesa quase 90 quilos pelo tamanho dele. Como é que o Giovani Augusto entra e não corre? Fica com aquele trique-trique no meio campo. Eu estou cobrando porque ele tem muito a dar para o Guarani. Então, ele precisa entender o que significa jogar no Guarani. Não é? Tem que correr. E o jogo de hoje precisava de todo mundo no segundo tempo correndo. Ainda bem que o Guarani venceu o jogo. Porque pela aplicação, pelo primeiro tempo, pelas oportunidades, pelos 2 golaços, não podia ter empatado o jogo. Com todo respeito ao São Paulo, o Guarani mereceu vencer o jogo. E por uma falta de dedicação, correu mais riscos no segundo tempo do que deveria. Podia ter deixado os caras que estavam cansados em campo, era melhor. Não fazer assim, fazer 3 só. Porque o seu Richard, que até tentou alguma coisa ali, mas completamente perdido, o seu Giovani Augusto, os 2 foram mal no segundo tempo. Não vou tirar conclusão, é apenas a primeira partida, não vamos queimar ninguém, os 2 têm capacidade, mas repito, eu estou comentando o jogo de hoje, e o jogo de hoje foi primeiro tempo de muita dedicação tática e de precisão nos arremates, golaço do Lucão. Segundo tempo, ainda bem que saiu a falta, numa boa jogada, o Persson até voltou no segundo tempo encostando mais os atacantes, mas as pernas não eram as mesmas no segundo tempo. Se o Guarani tem mais pernas, ele não sofre o que sofreu no final do segundo tempo. Valeu pelo resultado, o time está de parabéns, o Daniel também. Eu não esperava que o Guarani se apresentasse positivamente como aconteceu hoje. Vitória, Júlio, mais que merecida do Guarani. Guarani vence o São Paulo 2-1, inclusive aqui os ouvintes me alertando pelo WhatsApp que a última vitória do Guarani no Brinco contra o São Paulo foi em 97, em maio de 97, né? Então quase 25 anos, é isso? É isso? Quase 25 anos. 2022 menos 1997, 25, né? Então há muito tempo o Guarani não vencia o São Paulo no Brinco, desde o dia 18 de maio de 97, segundo aqui o site do Mariolani. Naquela ocasião, o Guarani venceu com gols do Gilson e do Paulo Isidoro o São Paulo. O Guarani, inclusive, que naquela época era comandado por Muricy Ramalho, que depois viria a se consagrar também como um técnico multicampeão, comandando o São Paulo. Que início positivo pro Guarani em 2022. Primeira rodada do Campeonato Paulista, vencendo no Brinco para mais de 5 mil torcedores a equipe do São Paulo. E vem aí na Bandeirantes o Jogo Aberto para falar muito mais sobre essa vitória maiúscula dos comandados de Daniel Paulista sobre o tricolor de Rogério Ceni. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.